A namorada do presidente sabe que eu vinculei um sistema. Enquanto o grau de afeição dela por mim não atingir 100, eu serei eliminado pelo sistema. Eu suporto seu olhar frio. Em 5 anos, quando a afeição for conquistada para 99, ela me entregou um documento. Já que você está disposto a ir para a prisão, então, doe seu coração para Jian Jinian. Eu olhei para o documento em minhas mãos. Olhei para Su Van Ho, incrédulo. Por que você faria isso? Mesmo que você não concorde, você não pode sair do meu lado. Você tem uma missão dada pelo sistema. Antes de completar, só posso continuar a contar com você. Se você concordar direitinho, eu, na verdade, vou sentir pena de você. O grau de afeição por você também aumentará. Por que não aprende a ser um pouco mais esperta? Seja mais esperta. Eu chorei de tanto rir. Su Van Ho é realmente muito inteligente, com um QI de 153. Isso a fez se tornar uma cirurgiã cardíaca excepcional desde jovem. Portanto, até mesmo as emoções, ela também as quantifica pouco a pouco em números. Controla como se estivesse fazendo um experimento, usando um copo medidor frio, usando um pouquinho de esperança mínima. Eu cedi repetidas vezes. Neste momento, eu entendi. Su Van Ho não é que não goste de mim. Ela apenas é muito fria e insensível. No final, até eu que me dediquei pessoalmente, abandonou a filha biológica por 8 anos. Também era igual à mãe dela. Se você não concordar em dar um coração ao tio Jin Nian, eu não vou te reconhecer como meu pai. O coração dessa mãe e filha é como um pedaço de ferro que não se aquece de jeito nenhum. Sendo assim, eu não quero desperdiçar mais 8 anos. Eu respondi calmamente. Eu percebi. Já que vocês querem meu coração, eu dou a vocês. Ao mesmo tempo, eu também concordei silenciosamente com o sistema. Quando este corpo morrer, apenas me troque por um novo alvo de conquista. Anfitrião, você confirma a troca do alvo de estratégia? Após a troca, você e Su Van Ho não terão mais ligação, mas renascerá com uma nova identidade. Confirmado. Melhor não ter mais laços. Não quero mais conquistar a Su Van Ho. O rosto de Su Van Ho mostrou surpresa. Pensei que eu concordaria tão rápido. Ela franziu levemente a testa. Percebeu que algo estava errado comigo, mas não pensou muito nisso. Entre e descanse um pouco. Assim que entra, minha filha Xixi jogou as coisas na minha frente. Disse de forma arrogante. O mau pai consertou isso. Em cima da mesa há um modelo de carro. Depende do gosto. É coisa do filho de Jian Jinian. Não consegui conter uma risada sarcástica. Essa mãe e filha realmente têm um profundo afeto. Até seu filho ama tudo relacionado a ela. Quando Xixi me viu sorrir, ela franziu a testa desconfortavelmente. Quero ver algo bom antes de amanhã. Conserte isso agora mesmo. Afastei meu olhar friamente. Eu não vou. As peças deste modelo de carro são complexas. Consertá-lo não é algo que se faz da noite para o dia. Eu acabei de ficar no frio por 3 horas. Mãos e pés frios e rígidos. Não consigo fazer isso de jeito nenhum. Mas Xixi ficou furiosa. Como você pode ser tão inútil? Não sabe fazer nada. Eu já prometi ao irmão Zichao. Amanhã pegue um bom para a cor. Você tem que fazer isso hoje. Minha voz é muito fria. Xixi, eu sou incrível. Não sou sua babá. Raramente sou severo com Xixi. Xixi herdou a alta inteligência da mãe. Não precisa se preocupar com nada em termos de estudo. Portanto, na maioria das vezes, eu apenas cumpro o papel de apoio. Cuidar da vida diária de Xixi, desde as necessidades básicas, relativo ao estado de saúde. Faço tudo com atenção aos detalhes. Mas mesmo assim, Xixi também está insatisfeita comigo. Ela se acostumou com o que eu faço. E assim, se sente cada vez mais justificada para fazer vários pedidos. Com convicção, me faz fazer as coisas para ela. Antes, eu suportava tudo. Mas agora eu não quero mais aguentar. Su Van Ho saiu da cozinha e disse a Xixi. Esta noite, deixe o papai descansar. Façamos isso amanhã. Nesse momento, Su Van Ho parecia ter recuperado a aparência de uma boa esposa. Ela colocou uma bolsa de água quente em meu colo. Queria empurrar minha mão. Por que se irritar com uma criança? Eu me afastei levemente para evitar seu movimento. Minha voz estava muito calma. Eu não estava bravo com ela. Eu apenas informei a Xixi. No futuro, não serei mais pai em tempo integral. A mão de Su Van Ho ficou parada no ar. Por fim, ela a retirou. Havia uma atmosfera de silêncio que a deixava perdida. Uma perda que não se pode explicar. Su Van Ho franziu a testa. Ela nunca me viu assim. Na sua imaginação, eu deveria estar gritando e fazendo barulho. Culpar e odiar ela. Finalmente, ceder. Mas agora eu pulei todas as etapas. Aceitar tudo com tranquilidade. Como se não estivesse em paz de forma alguma. Vamos comer primeiro. Su Van Ho mudou de assunto. Ela trouxe uma sopa de peixe da cozinha. A primeira tigela deveria ser dada a mim. Beba um pouco de sopa para aquecer o corpo.
Você não ama beber sopa de peixe? Eu olhei para a tigela com a sopa branca e cremosa. O peixe é macio e o caldo é delicioso. É um prato que Suvanhou faz muito bem. Mas uma amargura surgiu em meu coração. Quem gosta de beber sopa de peixe é Jian Jinian. O movimento de Suvanhou hesitou ligeiramente. E então, como se nada tivesse acontecido, disse: Vocês são irmãos. Os gostos devem ser semelhantes. Eu ri de mim mesmo. Eu e Jian Jinian temos gostos completamente diferentes. Mas Suvanhou só se lembrava de Jian Jinian. No início, para conquistar melhor, o sistema definiu minha identidade como o irmão gêmeo de Jian Jinian. Eu disse, olhando para baixo: Eu odeio beber sopa de peixe. Eu odeio o cheiro de peixe na sopa. É fedorento, desagradável e nojento. Beber um gole é como beber água suja. Os movimentos de Suvanhou não pararam. Ela apenas disse calmamente: Comer peixe é bom para o coração. Minha mão segurando a colher se apertou. Então, ela se importava com isso. Eu não disse mais nada. Com coragem, bebi uma tigela de sopa de peixe. Virei a cabeça e fui para o quarto. Casados há 8 anos. Eu e Suvanhou dormimos em quartos separados. Porque Suvanhou disse que tem sono leve. Então eu fui dormir sozinho na sala, e dormi por 8 anos seguidos. Na verdade, ela só não queria compartilhar a cama comigo. Mas agora que chegamos a este ponto, eu também não estou em paz. Na manhã seguinte, eu acordei com a cabeça pesada. Estava confuso, sem saber que dia era. Do lado de fora, ouvi batidas fortes na porta. Papai, papai malvado. Por que você ainda não acordou para fazer o café da manhã para mim? Meu corpo está muito pesado. Forcei-me a levantar. Acabei de perceber que já são 8 horas. Xixi vai para a escola às 7h30. Antigamente, eu sempre acordava antes das 6. Preparava o café da manhã e as coisas que ela precisava levar para a escola. Eu abri a porta. Xixi deu um chute na minha panturrilha. A menina de 7 anos já tem um pouco de força. Eu recuei alguns passos de dor. Apoiei-me na moldura da porta para não cair. Cadê sua mãe? A sala de estar está vazia. Não há ninguém no quarto também. Xixi disse com naturalidade. A mamãe tem que ir trabalhar. Ela está muito ocupada com o trabalho. Ao contrário de você, que fica em casa o dia todo sem fazer nada. Até para levantar e fazer o café da manhã para mim, você está com preguiça. Suvanhou realmente está muito ocupada. Como o principal cirurgião cardíaco do hospital de Ponta em Jianshen. Quando trabalha, ela se dedica tanto que esquece de comer e dormir. Ela ignora completamente as crianças e a família. Quando criança, Xixi ficou doente. Eu fui sozinho com a criança para fazer o registro, correndo para cima e para baixo, preto e suado. No final, a Xixi melhorou, mas eu fiquei doente. Ao saber disso, Suvanhou apenas disse friamente: Da próxima vez, lembre-se de chamar a babá. Essas palavras da babá soaram leves. Ela nunca cuidou de crianças. Claro que não sabe. Quando a criança está doente, os pais ficam muito preocupados. A babá só pode fazer o trabalho de correr de um lado para o outro. Mas o cuidado e a companhia da criança. Como posso confiar que a babá faça isso? Suvanhou não entende nada disso. Ela só sabe me culpar por não ter sofrido. E agora a Xixi também pensa assim. O tio Jin Yan está certo. Você é apenas um preguiçoso inútil. Definitivamente não é um bom pai. As palavras inocentes das crianças são as mais dolorosas. Eu a olhei. Essa criança que eu criei com tanto esforço. Claramente, quando era pequena, ela ainda me abraçava pelo pescoço. E me chamava de papai de forma doce. E dizia com firmeza que queria ser o casaco quentinho do papai para sempre. Como é que agora cheguei a esse estado? Eu forcei um sorriso. XX, você não vê que estou doente? Foi então que XX percebeu que eu estava pálido. Ela franziu a testa. Seu olhar era tão frio quanto o de Esivnol. Não havia preocupação, apenas descontentamento. Realmente estúpido. Como é que eu fiquei doente exatamente agora? Alguém que nem consegue cuidar da própria saúde. Não merece ser meu pai. Depois de falar, Qian colocou a mochila nas costas e foi embora. Eu estava na porta, tonto e com a vista turva. Lentamente, apoiei-me na moldura da porta e me agachei. A porta bateu com um estrondo. Eu fiquei parado, pensando amargamente. Em breve, eu não serei mais seu pai. Engoli de uma vez 2 comprimidos para resfriado. Coloquei a máscara e saí. Peguei um táxi e cheguei em frente à empresa. Os funcionários do grupo já estavam me esperando há um tempo. Jingyi veio para se conectar. O modelo principal do design deste trimestre ainda não foi decidido. Estamos esperando sua decisão. Eu peguei os desenhos que o assistente trouxe. Eu sou estudante de artes. Me formei e trabalhei em uma empresa de moda como designer. Alguns anos depois, criei minha própria marca de roupas. Embora não seja uma grande empresa, é o resultado de todo o meu esforço. Eu dou especial atenção à qualidade dos projetos. No entanto, os projetos entregues desta vez
Tem algumas páginas muito ruins. Eu franzi a testa. Como a empresa pode ter estagiários com esse nível? O assistente parecia constrangido e hesitou ao falar. Este é seu irmão. Foi desenhado por Jian Jinian. 3 meses atrás, Jian Jinian se divorciou e voltou para casa com o filho. Por que não conseguiu encontrar um trabalho adequado? Meus pais me pediram para ficar na empresa, para manter um cargo de supervisão para Jian Jinian. O nível de Jian Jinian não é nem de diretor. Ele não consegue nem atingir o nível de estagiário. Eu, naturalmente, não concordei, mas não consegui escapar da pressão e das tentações da família. Até vieram à empresa para me ameaçar. No final, não tive escolha. Arranjei para ele um cargo de designer. Quem souber, entregue esse tipo de coisa. Retire todas essas folhas. Eu instruí o assistente. As coisas que ele trouxer no futuro. Só precisa fazer de conta, só para aparecer. Não traga isso até mim. Eu acho isso muito ofuscante. Então tirei do bolso que trabalhei nesse tempo. O projeto que eu revisei. Pegue isso e discuta com alguns designers. Veja se é suficiente para o modelo principal. O assistente, ao ver, imediatamente brilhou os olhos. Jian, você é muito modesto. Isso com certeza vai funcionar. Seu nível é algo que todos reconhecem. Eu só pensei que ela estava bajulando. Virei-me para lidar com o restante do trabalho. Após a cirurgia de transplante de coração, este corpo certamente morrerá. Após a morte, o sistema me dará um novo corpo. Esta empresa provavelmente não conseguirá continuar operando. Afinal, é o resultado de anos de trabalho duro. Estou preparado para entregá-la ao meu melhor amigo. Mas antes disso, eu quero fazer bem o trabalho que vem a seguir. Ficar firme no meu último turno. Ocupado até as 2 da tarde. Meu estômago começou a roncar. Eu só percebi que não comi nada o dia todo. Estava prestes a descer para comer. A porta do escritório foi empurrada. É o pai Jian, que tem uma vida cheia de idas e vindas. Ao me ver, seu olhar estava afiado. Você realmente está aqui. Depois de falar, ele deu alguns passos e veio até mim. Ele deu uma ordem clara e concisa. Vá comigo para o hospital. Eu não me movi. Esta pessoa na frente de mim é meu pai biológico. E também foi quem me expulsou da família Jian. Eu e Jian Jinian somos filhos da família Jian. Mas os pais só se importam com Jian Jinian. Em seus corações, Jian Jinian é o bom filho obediente e sensato. E eu sou visto como o vilão traiçoeiro. Então, quando Jian Jinian me acusou de roubar, não importava o quanto eu tentasse me defender, não adiantava. Mesmo que Jian Jinian tenha montado o esquema, que arruinou minha reputação, e até afetou a família Jian, eles nunca duvidaram de Jian Jinian. Apenas colocaram toda a culpa em mim. Naquela época, ele se apresentou pessoalmente. Anunciou diante de inúmeras câmeras da mídia. A família Jian só tem um filho. É Jian Jinian. Jian Shen já foi expulso da família Jian. Todas as palavras e ações não têm nada a ver com a família Jian. Todos riem de mim, dizendo que sou um pobre coitado abandonado pela família. Agora ele apareceu na minha frente de novo. A condição de Xiao Nian piorou. Você vai dar sangue para ele. O escritório está silencioso como a morte. Eu realmente quero perguntar. Após 7 anos, como ele pode estar aqui tão convicto para dizer essa frase? A vida ou a morte dele tem a ver comigo. O pai Jian estava com o rosto pálido. Ele é seu irmão de sangue. Eu só sorri. Você esqueceu que há 7 anos, você já me expulsou da família Jian. Eu já não tenho mais parentes. E não tenho irmão. O rosto do Sr. Jian ficou paralisado. Palavras ditas por ele há muitos anos acabaram se voltando contra ele, batendo nele mesmo. O homem que sempre foi orgulhoso abaixou a cabeça. Pediu com fervor. O médico disse que a função cardíaca do pequeno Nian não está boa. Ainda com anemia. Só uma transfusão de sangue pode manter. Ainda não encontraram um coração doador. Você precisa voltar comigo para a transfusão. Eu o observei assim. Apenas senti um amargor ainda maior no coração. Eu nunca vi. O pai Jian já implorou assim por alguém? Jian Jinian é realmente a pessoa mais querida para ele. E não foi só ele. Su Vanhou e Xixi não também consideram Jian Jinian como uma fé? Ao pensar nisso, meus olhos ficaram um pouco úmidos. Eu te prometo. Mas eu tenho uma condição. Eu quero todas as ações da JS que Jian Jinian possui. O olhar do pai Jian se tornou frio. Jian Shen, não abuse da bondade. Esta é a condição. Se não concordar, fique à vontade. Após um longo tempo, o pai Jian cedeu. Fui levado ao hospital. Senti meu corpo, que estava faminto o dia todo. Comecei a ficar tonto e com a visão turva. Não me deram nenhum tempo para descansar. Jian Ti arrastou Ju até a porta da sala de coleta de sangue. A enfermeira viu que meu rosto estava pálido. Amigavelmente perguntou se era hipoglicemia. Se eu queria descansar um pouco e comer algo. Jianfa, no entanto, estava impaciente e apressava.
Rápido, este hospital particular foi aberto com investimento de Jian Wu. A palavra dele neste hospital é lei sagrada. A enfermeira ficou assustada e não ousou demorar. Apressadamente, preparou os instrumentos para coletar sangue. Quando a agulha entrou, eu senti uma onda de tontura. Uma forte gripe mais um dia sem comer resultou em hipoglicemia. Só fumei metade. Eu comecei a sentir que a respiração estava cada vez mais difícil. A cabeça tombou para um lado de forma incontrolável. A enfermeira ficou apavorada. Ela chorando disse que não podia mais coletar. Se coletasse mais, algo ruim aconteceria. A expressão do rosto do pai Jian era extremamente feia. Ele também tem medo que algo realmente aconteça. Não era que ele tivesse medo de eu morrer, e sim de medo do que vai ser depois que eu não estiver mais aqui. Jian Jinia não tem sangue para usar. Certo, use isso primeiro. Fui ajudado a entrar na sala de descanso. Já havia perdido completamente a consciência. Não sei há quanto tempo estou confuso. Uma mulher entrou correndo. Um tapa forte acertou o meu rosto. Ela chorava de forma desesperadora. Tudo é culpa sua. O que você está tentando fazer aqui? Que utilidade tem esse pouco de sangue? Fui acordado pela dor. Vi o rosto da minha mãe, inchado de tanto chorar. Ela me agarrou e começou a me socar com os punhos. Por que eu aceitei vocês dois no passado? Se apenas o Xiaonia estivesse aqui, seria melhor. Você é um verdadeiro ladrão de vida. Você roubou a nutrição do Xiaonia enquanto estava na barriga. Isso fez com que ele nascesse com problemas cardíacos. Agora precisamos do seu sangue. Você está aqui fazendo um show para todos. Você realmente deseja que seu irmão morra? As palavras dela eram extremamente dolorosas. Eu, que sempre fui alguém que não chora, também senti um líquido frio escorrendo dos meus olhos. Eu ouvi essas palavras desde pequeno. Eu ouvi isso inúmeras vezes. Apenas porque eu e Jian Jinian somos irmãos gêmeos. Foi porque o coração de Jian Jinian não se desenvolveu bem. Então, tudo é culpa minha. Fui eu que roubei os recursos de sobrevivência de Jian Jinian. Todos na família não me amam. Minha esposa e minha filha também me odeiam. Eu já nasci com a culpa original. Um tapa após o outro na minha face. Até que uma mão me bloqueou. A mãe Jian foi barrada por Jian Yi. O pai de Jian ficou surpreso ao ver Su Vanhou. O que você está fazendo aqui? Su Vanhou apenas disse. Eu ouvi alguém dizer que a situação de Jinian não está boa. Vim ver vocês. Não se preocupem demais. Eu já encontrei o coração de Jin Nian. Ele logo poderá se recuperar. A mãe de Jian, que estava chorando há pouco, de repente, parou de fazer barulho. É verdade? De onde veio essa fonte do coração? O pequeno Jinian realmente tem salvação. Su Vanhou afirmou novamente. Eu tenho alguns outros recursos. Na hora, eu irei operar pessoalmente. Jinian certamente sairá do hospital em segurança. Ao ouvir as palavras operar pessoalmente, meu coração estremeceu. Em seguida, sorri sem surpresa. Depois que a mãe de Jian saiu, Su Vanhou sentiu a temperatura ardente em seus braços. Ela me levou para o quarto do hospital. Depois, preparou carinhosamente um cobertor e água quente. Eu estava deitado na cama do hospital. Su Vanhou pegou o termômetro para medir a temperatura. Depois de ver os 41 graus acima, franzi a testa. Por que não me ligou quando estava com febre? Eu me encolhi e disse sarcasticamente. O diretor Su é tão inteligente. Um médico habilidoso e benevolente. Provavelmente não esperava que uma pessoa fique 3 horas em um corredor a menos de 5 graus. Isso deve causar doenças, certo? Ela simplesmente não se importa. Não se importa com isso. Portanto, também não se preocuparão com a minha saúde. O que ela se importa, desde o início até o fim, é apenas aquele coração dentro de mim. Su Vanhou hesitou por um momento. Então, pareceu estar arrependida. Ela disse uma palavra de desculpas. A voz era muito baixa. Eu pensei que era apenas uma alucinação. Su Vanhou se sentou ao lado da cama. Segurou minha mão quente e disse baixinho. Desculpa, eu prometo a você. Depois disso, eu definitivamente vou viver bem com você. O que você quiser, eu vou satisfazer. Eu vou te amar bem. Mas eu não a vi retirar a mão silenciosamente. Fiquei a noite inteira tomando soro. No dia seguinte, eu comecei a melhorar. Su Vanhou não voltou para o hospital onde trabalha, mas ficou aqui o tempo todo. Ela trouxe alguns comprimidos. O remédio era muito amargo e eu franzi a testa ao tomá-lo. Su Vanhou trouxe um copo de suco de laranja. Quanto tempo minha doença vai levar para melhorar? Su Vanhou respondeu. De modo geral, um resfriado comum pode se curar em 7 dias. Sua febre está um pouco grave. Pode levar cerca de 10 dias. Isso vai atrasar a troca de coração para Jian Jinian? Eu disse essa frase de forma muito comum, como se estivesse falando de algo insignificante. Su Vanhou olhou para mim com um olhar complexo. De repente, senti que ela não me entendia mais. Não respondeu imediatamente. Eu continuei falando. O resfriado não deve afetar, certo?
Afinal, depois de retirar o coração, eu também não poderei viver. Não importa se estou resfriado. Essas palavras são cruéis demais. Mas eu falei de forma incrivelmente calma, como uma faca indiferente. Su Van-ho, por alguma razão, se sentiu muito mal. Xiaodou disse: eu vou garantir que você suba à mesa de cirurgia saudável. Suba com saúde e segurança. E então descer sem fazer barulho? Eu não entendo qual é o significado da insistência dela. Do lado de fora do quarto do paciente, o pai de Jian entrou com um contrato de transferência de ações. Ele jogou o documento com a capa pesadamente no meu rosto. A voz do pai de Jian era fria. Como você desejou. Todas as ações de Xiaonin agora pertencem a você. Metade disso é do meu hospital. A outra metade é de Jian Jinian. Somando tudo, dá 20%. O suficiente para ter um lugar no conselho. Estou muito satisfeito. Assine aqui em cima. E então, depois que todos saírem, ligue para o meu advogado. Quero confiar a herança a você. O advogado veio junto com meu amigo Kezen. Viu-me deitado na cama, com o rosto pálido. A aparência estava esquelética. Kezen ficou imediatamente irritado. Filho da puta. Eles são realmente um bando de idiotas. Como podem fazer isso com você? Vou procurar por eles para acertar as contas. Eu o impedi. Durante o tempo em que conquistei Su Van-ho, não encontrei muitas pessoas boas. Mas Kezen foi uma exceção. Ele sempre fica do meu lado. Não importa o que eu enfrente. Ele sempre foi o primeiro a me ajudar. Kiei também foi, além de Su Van-ho, o segundo a saber que eu tenho um sistema. A essa altura, estou me preparando para mudar o alvo da minha estratégia. Contar tudo para o Kiei. Ou seja, você finalmente pode se livrar da Su Van-ho, essa mulher desprezível. Eu acenei com a cabeça. Os fãs de Koei se levantaram felizes. Isso é ótimo. O sistema finalmente fez algo decente. Você deve se livrar da Su Van-ho o quanto antes. Deixei-a sofrer. Eu ri dele. Olhei para o advogado. Eu gostaria de vender todas as ações da JS que tenho em mãos. E a empresa. Tudo entregue a Kezen. E um pouco de dinheiro. Vamos doar para as crianças da montanha. O advogado não ficou surpreso ao ouvir, mas ainda assim seguindo o procedimento da pergunta. E sua família? Não deixar nem um centavo para eles. Ao ouvir, Kishen ficou com os olhos marejados. Eu só estou guardando para você temporariamente. Quando você voltar com uma nova identidade, eu vou te devolver isso. Você precisa voltar. Eu acenei com a cabeça. Do lado de fora da porta, Su Van-ho entrou. O que você quer dizer com voltar? O olhar dela estava muito alerta. Eu não sei quanto ela ouviu. Eu me apressei em explicar. Eu conversei com o Ko Shen. Quando a doença melhorar, quero viajar para o exterior por um tempo. Ele disse para eu voltar e trazer coisas para ele. Su Van-ho não mostrou nenhuma expressão após ouvir. Apenas hesitou por um momento. Então voltou ao seu jeito habitual. Lembrei-se de fazer o exame mais tarde. Eu respirei aliviado. Su Van-ho me levou pessoalmente para fazer o exame. Eu sabia que esse exame era para verificar meu coração. Atende aos requisitos para a doação? Saindo da sala de exame, eu acabei encontrando Jian Jinian. Ele estava sentado em uma cadeira de rodas. Sob a roupa de hospital fina, seu corpo era magro. Seu rosto estava pálido. De vez em quando, ele tossia. Só de sentar ali já dá pena de ver. Eu ouvi minha cunhada dizer: vocês encontraram a fonte do coração para mim. Jian Jinian de repente falou: você também está feliz por mim, não está? Eu olhei para aqueles olhos coloridos. Tão brilhante, tão ingênuo. Mas por trás deles havia uma malícia tão profunda. Ele realmente não sabe de nada? Feliz. Eu sorri com um pouco de sinceridade. Estou muito feliz. Não vi o que esperava, que era a lavagem dos pés. Jian Jinian estava um pouco insatisfeito. Levantar a mão parecendo sem querer. Que bom! Você sempre teve um preconceito contra mim. Eu pensei que você não quisesse que eu fizesse a cirurgia. No dedo anelar daquela mão. O anel masculino é muito chamativo. É um par com o que está na mão de Su Van-ho. Eu finjo que não vejo. O olhar estava lá em cima. Jian Jinian, ao ver a situação, rapidamente o tirou. Desculpe. Este é o presente que minha cunhada me deu para quando eu voltar para o meu país. Não tem nenhum significado útil. Originalmente, eu usava no dedo do meio. Mas eu fiquei doente e minha mão inchou. Então só pude usar no dedo anelar. Você não vai me culpar, né? Enquanto falava, Jian Jinian começou a tossir violentamente. Su Van-ho saiu da sala de exames. A cena que você vê é essa. Ela veio rapidamente. Com uma mão, puxou Jian Jinian para trás dele, gritando para a Pérola: o que você fez com a Jinian? Ele agora é um paciente. O que você está dificultando para ele? Eu a observei, com emoções tão voláteis. Sorri de forma autodepreciativa. Na verdade, até as pessoas mais calmas e racionais também podem ter um momento de descontrole. Apenas por causa de uma leve tosse do Jin Nian.
Ela nem sequer perguntou sobre as circunstâncias. Instintivamente, me coloquei no lugar do agressor. Esta é a minha esposa. Eu já gostei muito de uma pessoa. Também se sente como se algo estivesse apertando. Não consigo respirar. Jianjin ainda está tossindo. Irmã, não fique brava. Eu não fiz nada. Apenas comentou algumas coisas ao ver o anel na minha mão. Não o culpe por isso de jeito nenhum. O rosto de Su Vanhou ficou ainda mais sombrio. A data do transplante já foi marcada. Suas pequenas manobras por trás não vão adiantar. Eu não vou deixar que nada afete a cirurgia do Jin Nian. Ela achava que eu não queria doar meu coração. Por isso escondeu de propósito a condição de saúde de Jiang Jinyan. Mas eu não expliquei nada. De qualquer forma, a explicação não vai adiantar. Os ouvidos de Su Vanhou não ouviam mais nada. Eu apenas me virei em silêncio e voltei para o quarto, fechando a porta. Agora, a única coisa que me acompanha é apenas meu esboço de design. Eu gosto de desenhar e também de design. O maior desejo desses anos é que a roupa que eu desenhei pode subir no palco uma vez. Felizmente, eu recebi um convite para o desfile do próximo ano. Infelizmente, acho que não posso esperar até o ano que vem. Então, eu quero aproveitar antes da cirurgia para terminar o esboço de design. Pelo menos, isso contaria como completar meu coração, alterando e ajustando, esperando que o efeito do remédio apareça. Estou um pouco cansado. Coloquei o caderno de desenho ao lado da cama e adormeci profundamente. Quando acordei novamente, sinto um farfalhar nos meus ouvidos. Então vi um menininho. Está pegando o lápis e rabiscando no meu esboço de design. O projeto que eu havia desenhado agora estava irreconhecível. Eu imediatamente me sentei. Agarrei a mão do garotinho e o repreendi. O que você está fazendo? O garotinho se assustou e levantou a cabeça. Era um rosto que se parecia em 7 partes com o Jiang Jinyan. Era o filho do Jiang Jinyan, Zishao. Você é um malvado. Você deixou meu pai doente. Eu vou pedir ao papai para te punir. Zishao chorava alto. Uma voz aguda e unhas arranhando o vidro. Eu vi todo o meu esforço sendo destruído e a raiva subindo. Não me importei se era uma criança ou não. Quem te deixou mexer no meu caderno de desenhos? Os pais te ensinaram maquiagem. Você não pode mexer nas coisas dos outros. Zishao chorava ainda mais alto. Gritava sem parar. Socorro! O malvado vai me bater. Socorro! Tia K, socorro! Didi, socorro! Em pouco tempo, o pai de Jian e Su Vanhou correram para dentro. Eles me empurraram com força. A força das duas pessoas era imensa. Eu fui jogado contra a cabeceira da cama. Minha cabeça doeu intensamente e minha visão escureceu. Xixi viu meu rosto cheio de lágrimas. Meu pulso estava machucado e vermelho. Ela também virou e me deu 2 socos. Papai malvado. Por que você machucou o irmão Zishao? Zishao chorou sem parar e disse, se sentindo injustiçado. Zishao viu que este tio estava dormindo. Então, ele queria cobri-lo com um cobertor. Zishao não sabia onde havia irritado o tio. O tio queria bater em Zishao. Zishao estava muito assustado. Zishao quase foi morto. Ao ouvir isso, o pai de Jian ficou furioso. Jian, você não tem limites? Como você pode agredir uma criança? Eu não disse nada. Olhei para baixo e toquei a costura do cabelo. Havia manchas de sangue úmido e pegajoso. O pai de Jian não percebeu nada disso. Ele me repreendeu furiosamente. É assim que eu te ensinei a ter educação? Por que machucar uma criança? Meu rosto estava pálido, olhando para cima. Se eu disser que não tenho você, você acreditaria? Vocês acreditam? A voz de Su Vanhou era muito fria. Jian Shen. Não minto o tempo todo, virando um hábito. Todos nós vimos com os próprios olhos. Como se estivesse me lembrando. Neste momento, não deveria ser teimoso. Mas sim, pedir desculpas adequadamente. Eu ri baixinho. Olhei para aquela que estava chorando. Você estava espiando a criança aqui. Isso significa que eu bati nele. De qualquer forma, ninguém acreditaria em mim. O pai de Jian levantou a mão com raiva. Su Vanhou rapidamente o impediu. Eu sei. Ela só está preocupada que meu coração se machuque. Depois que a data da cirurgia foi marcada. Eu não posso ter nenhum erro. Su Vanhou empurrou o pai de Jian, que estava furioso, para fora. No quarto, só sobraram ela e Xixi. Su Vanhou estava com o rosto frio. São apenas algumas folhas de papel. Como você pode ser tão sem limites? Por que isso? Meu corpo é um só. São apenas algumas folhas de papel. Aquilo é a minha obra. É o meu esforço. É a coisa que eu amo. Na boca de Su Vanhou, eram apenas alguns papéis. De repente, achei engraçado. Rindo, e as lágrimas começaram a cair. Então é assim que eu sou no coração dessas pessoas. Uma posição tão insignificante para essas pessoas. Eu segurei meu peito. Senti uma dor real e intensa. Na verdade, a tristeza extrema. Realmente causa dor no coração. Su Vanhou, ao ver isso, teve a expressão suavizada.
Rapidamente me apoiou. O que aconteceu? Não se agite, respire fundo. Isso é apenas uma pequena coisa, não é? Não vamos falar mais sobre isso. Eu pedi para você respirar fundo. Eu não aguento mais. A empurrei com força. Saiam daqui. Su Van Ho não se atreveu a me chamar novamente. Virou-se e foi embora. Mas sua expressão estava muito feia. Naquela noite, minhas emoções se acalmaram um pouco. Su Van Ho trouxe uma notificação. A data da cirurgia foi marcada para daqui a 10 dias. Eu não tive nenhuma reação. Su Van Ho continuou falando. Eu queria esperar você se recuperar. Mas você está sendo muito pouco cooperativo. Continuar assim só vai deixar tudo mais instável. 10 dias depois é a melhor data. Eu apenas assenti calmamente, como se tivesse aceitado um destino. A expressão de Su Van Ho suavizou-se. Depois de um momento de silêncio, disse: esta cirurgia será feita pessoalmente por mim. Após a injeção, você não vai sentir dor. Eu percebi o raro cuidado em seu tom. Levantei a cabeça e mostrei um rosto fraco e pálido. Eu ainda tenho que te agradecer? Su Van Ho não disse nada. Eu já estou muito magro agora. Bochechas afundadas e lábios pálidos. Eu estou deitado na cama. Meus olhos carregam o último vestígio de resistência. Su Van Ho, você já pensou? E se, após a cirurgia, eu realmente morrer? Su Van Ho ficou paralisada. Ela ficou imóvel no lugar. Pela primeira vez, senti pânico. Mas logo Su Van Ho se acalmou novamente. Com racionalidade, disse: o fato já foi comprovado. Antes da missão ser concluída, você não vai realmente morrer. Então não precisa dizer essas coisas para me enganar. A frustração nos meus olhos se dissipou completamente, lentamente escurecendo. Esta é a minha última tentativa. Su Van Ho. Neste mundo, não sabendo que meu verdadeiro coração está sendo pisoteado, continuo sendo um tolo que oferece seu coração. Pelo menos eu não sou. Daqui para frente, Jian Shen vai desaparecer completamente da sua vida. O silêncio sem som no quarto do hospital. Su Van Ho olhou para as lágrimas nos meus olhos. Uma dor aguda e intensa cresceu no meu peito. Mas logo essa dor foi reprimida por ela. A razão lhe disse que isso era apenas temporário. Quando a cirurgia terminar, tudo vai passar. Naquele momento, o bonito vai me compensar. Nós ainda seremos como antes. Eu ainda voltarei para o lado dela. Eu vou ressuscitar. Tudo ainda tem uma chance. Depois disso, minhas palavras se tornaram escassas. Todos os dias, ou eu estava desenhando, ou apenas olhando para fora da janela. Os últimos 10 dias. Apenas contando os dias. Eu não tinha mais apego a nada do que estava diante de mim. Não restou mais nenhuma saudade. Su Van Ho deixou todo o trabalho para ficar no hospital, me levando para cima e para baixo para fazer exames, coleta de sangue e tomar remédio. A agulha furou meu braço sem deixar carne boa. Eu também não disse uma palavra. O silêncio interminável fez com que meu coração entendesse ainda mais. Ao passar pelo quarto de Jian Jinian, a expressão de Jianfu se tornou complexa enquanto ele questionava: o que você está fazendo, afinal? Para uma simples gripe, é necessário fazer tantos exames? Você está apenas encenando isso para nós? Quer que sintamos pena de você? Eu não expliquei. Minha aparência ficou cada vez mais pálida nesses dias. Eu também emagreci bastante. Meu olhar nunca se dirigiu a ele. Uma raiva sem nome surgiu no coração de Jianfu. Você sempre foi diferente do seu irmão desde pequeno. Maquiavélico, ardiloso. Fazer isso só vai nos fazer te odiar mais. Se você tivesse um pouco de bom senso, deveria ter saído do hospital mais cedo. Desaparecer da nossa vista. Enquanto falava, o pai de Jian me deu um tapa forte. Meu corpo já magro não conseguiu se manter em pé. Tropeçar e cair. Os relatórios que eu segurava caíram no chão. Jianfu ficou surpreso. Para com essa encenação. Eu só te empurrei levemente. Agora você até quer fazer cena com seu próprio pai. Eu não dei explicações. Eu mordi os lábios e suportei a dor. Inclinei-me para pegar os papéis espalhados. Dentro estavam todos os meus diversos exames. Jianfu olhou para uma garrafa. Ele pegou uma folha aleatoriamente. O que você está fazendo, coração cruel? Em seguida, ele estava prestes a olhar outros papéis. A voz de Jian Jinian veio de trás. Pai. Ele empurrou a cadeira de rodas. Sua expressão estava muito fraca. Ele segurou a manga de Jianfu. Pai, não fique bravo com meu irmão. Ele só quer que você se preocupe mais com ele. Pode ficar comigo há tanto tempo. É normal que o irmão não esteja feliz. Vá ficar com ele. Eu estou bem. Enquanto falava, Jian Jinin fraco se segurou no peito. Começou a ofegar. Vendo isso, o pai de Jian imediatamente jogou fora os resultados dos exames que estavam em suas mãos. Criança boba, você já está assim. Ele, como irmão, não pensa em ajudar. E ainda está aqui fazendo encenação. Para que falar por ele? Além disso, se não fosse por ele, você nasceu com essa doença? Pai amoroso, filho respeitoso.
Que cena comovente! Meu coração já está entorpecido. Atrás, Suvnal saiu da sala de relatórios. Ao ver essa cena, sua expressão mudou drasticamente. Ele deu alguns passos rápidos à frente. Pegou a ficha de exame. E então, sem dizer uma palavra, me puxou de volta para o quarto. Ao entrar, a ficha de exame foi jogada para mim. O tom de Suvnal era muito sério. Você está fazendo isso de propósito? Você está fazendo isso de propósito na frente do Jin? Tire a lista de verificação. Quero que ele veja o que está acima. Assim, ele se sentirá culpado. E então, recusará a cirurgia. Jian Shen, que coração cruel você tem. As palavras frias caíram como um peso no coração. Eu olhei para baixo e sorri tristemente. Se você diz que é, então deve ser. De qualquer forma, o que eu disser não importa. Sempre que se trata de Jian Jinian, Su Vanhou perderá toda a razão. Meus familiares, amores e até minha filha. Todos só acreditam em Jian Jinian. Não importa quantas explicações eu dê, é em vão. Voltei para a cama em silêncio. Você tem mais alguma coisa a dizer? Su Vanhou ficou em silêncio por um momento. Então, a linha caiu sobre a mesa de cabeceira. Naquele caderno de desenhos que foi destruído. Antes da cirurgia de Jinian, eu ainda tenho um desejo, que era aparecer como designer. No desfile de moda. Você não vai participar do desfile do próximo ano? Deixe sua vaga para Jinian. Eu levantei a cabeça surpreso. Você sabe que esse também é meu sonho. Quanto tempo eu me esforcei por isso? Por que eu deveria ceder a vaga para ele agora? Qual a razão? Eu não posso concordar. As sobrancelhas de Su Vanhou se franziram ainda mais. É apenas uma vaga. O que tem de mais? Jin Nian é diferente de você. Ele tem medo da cirurgia. Ele só quer realizar um pequeno desejo antes de ir para a mesa de cirurgia. Como irmão, você não pode nem satisfazer isso. Eu empurrei com o punho. Como ela pode falar isso tão levianamente? Parece que tudo o que eu fiz não importa. Desde que Jin Nian queira, tudo deve ser cedido. Eu já prometi meu coração a ele. Agora até meu esforço. Ele também vai querer roubar isso? Eu o questionei com os olhos vermelhos. Su Vanhou sentiu um choque em seu coração. De fora, veio o som de choro engasgado de Jin Nian. Se vocês não concordarem comigo, eu não farei a cirurgia. A cirurgia é tão perigosa. E se eu entrar na mesa de cirurgia e não sair de lá? Eu só quero realizar um pequeno desejo. Vocês não podem se satisfazer. Eu preferiria morrer assim. O pai de Jian balançou a cabeça rapidamente ao ouvir isso. Criança boba. Como você pode dizer uma coisa dessas? Eu prometo a você. Depois de falar, Jian Fu veio até mim e ordenou. Este lugar eu deixarei para você. O tom não era de negociação. Eu não estou disposto a ceder. A pessoa convidada pela organização sou eu. Isso é o meu esforço. O rosto do pai de Jian ficou sombrio de repente. Ele gritou em reprimenda. Jin Yan é seu irmão de sangue. Você não pode ser tão egoísta? Você está tentando forçá-lo a morrer para se sentir feliz? Eu estava com os olhos vermelhos. Teimoso, não disposto a ceder. Jian Han disse várias coisas. Por fim, ele tirou o celular. Ele disse na minha frente. Não vai obedecer, é? Pode esquecer essa sua empresa de merda. Acredita que eu posso mandar alguém comprar sua empresa agora mesmo? Não era para estar estabilizando o açúcar no sangue? Pense bem. No final, o que é mais importante, a empresa? Não é apenas um novo nome, é um desastre. Meu corpo estremeceu. Olhei para ele, incrédulo. Este é meu pai. Ele usou meu ponto fraco para me ferir profundamente. Através do meu compromisso. Minha mão cerrada se apertou com força. Eu sei. Assim que Jian Fu disse isso. Ele realmente pode fazer isso. Su Vanhou também estava ao meu lado me aconselhando. A vaga pode ser mantida para a próxima vez. Então, deixe isso para Jin Nian. Para de fingir. Eu estava chorando, mas de repente comecei a sorrir. Olhei para a pessoa à minha frente. Todos eram as pessoas mais próximas de mim. Minha esposa, parentes e filhos. Todos estavam ao lado de Jian Jinian. Tudo bem, eu deixo. Depois de falar, olhei para todos. Vocês estão satisfeitos agora? Todos suspiraram aliviados. Virei-me para olhar Jian Jinian. Apenas eu olhei para cima e fechei os olhos. Deixei as lágrimas caírem descontroladamente. A luz nos meus olhos foi se apagando pouco a pouco. Finalmente, apagou-se completamente. Ao cair da noite, Su Vanhou trouxe uma tigela de mingau. Era o mingau de frutos do mar que eu adorava. O aroma era intenso, mas eu não tinha apetite algum. Apenas deitado na cama, sem reação. No lixo. É o esboço que eu mesmo joguei fora. Su Vanhou trouxe a sopa até minha boca com suas próprias mãos. Eu ainda não reagi. Apenas virei a cabeça friamente. Após um longo silêncio, Su Vanhou colocou a sopa de lado. Então coma você mesmo. O quarto do hospital voltou a ficar em silêncio. Eu olhei para a sopa na mesa. Yang jogou diretamente no lixo. No dia seguinte,
Eu vi Jian Jinia me esperando no corredor. Seu olhar estava cheio de orgulho. De que adianta ter talento? A oportunidade ainda será minha no final. Não importa o quanto você se esforce, será em vão. Desde que eu queira. Papai, mamãe e até Su Van-ho, todos eles virão até mim. Você nunca teve esse tipo de tratamento, certo? Jian Jinian disse isso e de repente começou a rir, com uma malícia que dava medo. Não sei o que acontecerá depois que minha cirurgia terminar. Você ainda tem a chance de me ver no palco? O olhar de Shin claramente revela tudo. Ele sabe de tudo. Eu o encarei friamente. Alguém disse uma coisa. Mesmo se subir ao palco, com seu nível, você só se tornará uma piada. O rosto de Jian Jinian instantaneamente escureceu. Não havia ninguém ao redor. Seu rosto não tinha nenhuma disfarce. Ele soltou uma risada fria. Tem tempo para se preocupar comigo. Melhor se preocupar com seu bom amigo Yang. Ouvi dizer que ele está em apuros agora. Meu rosto mudou drasticamente. O que você quer dizer? Jian Jinian fingiu estar inocente. Você ainda não sabe, né? Seu bom irmão, Kei, veio até mim de forma sarcástica. Eu só disse ao papai que não gosto dele. Papai parece ter enviado alguém para lidar com ele. Embora seja um pouco difícil. Mas você sabe como o papai age. Basta inventar alguma acusação fiscal para ele. Não vai ficar na prisão por 10 ou 8 anos. Não tem como sair. Eu não consegui mais me conter. Yang lhe deu um tapa na cara. Louco. O que você tem contra mim? Por que você está atacando meu amigo? Jian Jinian sorriu despretensiosamente. Quem te mandou se meter com ele? Agora você não tem mais nada que eu possa atacar. Então só posso dificultar a vida dele. Se alguém deve ser culpado, é você. Você prejudicou seu bom irmão. Que isso tem a ver comigo? Jian Jinian sorriu com uma expressão inocente. Mas por trás disso há uma crueldade assustadora. Eu levantei a mão. Mas desta vez não caiu. Foi empurrado com força. Su Van-ho correu até aqui. Com raiva, ela protegeu Jian Jinian atrás de si. O que você está fazendo? Ela me ignorou. Seus olhos estavam cheios de raiva. O que aconteceu com Jinian? Você vai atacá-lo de novo? Em um piscar de olhos, Jian Jinian começou a tossir incessantemente. Van-ho, não é culpa do irmão. Fui eu quem ofendeu o irmão sem querer. Pode me bater para desabafar, não tem problema. Eu não sinto dor. Jian Jinian de repente fingiu ter dificuldade para respirar. Parece que estou morrendo de dor. A expressão de Su Van-ho ficou ainda mais feia. Jian Shen, você enlouqueceu? Por que você está atacando Jian Jinian? Olha o que você fez com ele. Eu realmente não tenho cabeça para lidar com ela. Agora só tenho um pensamento. E é ligar para Kai antes do tempo. Avisá-lo para ficar alerta. No entanto, assim que tirei o celular, foi derrubado por Su Van-ho. Você realmente não tem coração? Nessa hora ainda pensando em usar o celular? A doença de Jinian não pode ser afetada. O celular caiu no chão. A tela se despedaçou instantaneamente. Eu peguei e verifiquei. Descobri que estava completamente danificado. Não há como ligá-lo novamente. Su Van-ho não se importou com o que fez. Ela agarrou minha mão e disse em voz alta. A condição de Jinian piorou. Precisamos começar a cirurgia imediatamente. Foi então que percebi. Jian Jinian estava segurando o peito e ofegando. Ele estava com uma expressão de dor intensa, segurando firmemente a barra da roupa de Su Van-ho. Mas o olhar estava me provocando com satisfação. É claramente uma encenação. Eu me livrei da mão dela. Estava me preparando para ir à recepção pedir um telefone. Mas fui segurado firmemente pela pessoa que Su Van-ho chamou. Não tive nenhuma chance de resistência. Você realmente quer desistir? Não precisa esperar mais. A cirurgia deve ser feita imediatamente. Fui arrastado em direção à sala de cirurgia. Eu não tinha forças para resistir. Só posso implorar humildemente a Su Van-ho. Eu não vou desistir. Deixe-me fazer uma ligação primeiro. Eu tenho um assunto urgente. Su Van-ho não estava ouvindo. Ela achou que eu estava apenas enrolando. Eu estava impotente, sendo segurado na mesa de cirurgia. Várias pessoas me amarraram. Lágrimas de desespero escorriam. Eu implorava incessantemente. Su Van-ho, eu te imploro. Por favor, deixe-me fazer uma ligação. É apenas uma ligação. Por favor. Mas Su Van-ho respondeu com um rosto frio. Um líquido gelado foi injetado em meu corpo. Eu sei que não vou me encontrar novamente. A pele está cada vez mais pesada. Tudo está ficando cada vez mais escuro. Na última segunda antes de perder a consciência, eu olho para a mulher à minha frente. Lágrimas escorrem do canto dos meus olhos. Su Van-ho, eu te odeio. Na escuridão, uma voz fria do sistema ecoa na minha mente. Lamentavelmente, a afinidade é insuficiente. A missão do hospedeiro falhou pela terceira vez. Este corpo está prestes a morrer. De acordo com a vontade do hospedeiro, já escolhemos um novo alvo para o foco. Estamos procurando o momento certo para a sua renascença. Com um monitor cardíaco, um alarme frio soa.
A voz da enfermeira ressoa. O doutor Su conseguiu remover o coração com sucesso. Todos suspiraram aliviados. Somente a mão de Su Vanhu tremeu de repente. Uma enorme sensação de pânico se instala. Ela olha instintivamente para a pessoa na mesa de cirurgia. Eu estava deitado lá com uma expressão serena e tranquila. Uma leve respiração saiu do meu abdômen. Foi como se alguém tivesse tirado meu coração com as próprias mãos. Su Vanhu de repente ficou um pouco atordoada. Até que alguém ao meu lado me empurrou. Doutora Su, não é hora de fazer o transplante no paciente? A criança finalmente reagiu. Sim, Jian Jininha está salvo. Não era isso que ela sempre quis? Após 6 horas de cirurgia, Su Vanhu saiu da sala de cirurgia. Jian Zai e a mãe de Jian estavam preocupados esperando do lado de fora. Até mesmo Xixi e Shao vieram. Todos estavam preocupados com como estava Jian Jininha. Su Vanhu disse. A cirurgia foi um sucesso. O pai e a mãe de Jian imediatamente choraram de alegria. Xixi e Shao também pularam de felicidade. Ninguém se importou com o meu destino. Jian Jininha foi trazido para fora da sala de cirurgia. A mãe de Jian seguiu a enfermeira para o quarto. O pai de Jian ficou para agradecer a Su Vanhu. Ele segurou a mão de Su Vanhu com os olhos cheios de lágrimas. Pequena Su, você realmente é uma boa nora. Se não fosse por você ter encontrado o frasco do coração desta vez, e ainda ter operado pessoalmente o Jin Nian, a cirurgia provavelmente não teria sido tão bem sucedida. Se soubesse, deveria ter deixado Jin Nian ficar com você desde o início. Na verdade, ele te amava muito naquela época. Ao falar isso, Jian Fu suspirou novamente. Ah, deixa pra lá, não vou mais falar sobre isso. 2. Você pode contar ao seu tio. Quem doou este coração? Um tio quer agradecer adequadamente à sua família. Assim que ele terminou de falar, a sala de cirurgia atrás se abriu. A enfermeira trouxe-me, coberto por um lençol branco. Ao passar ao lado das duas pessoas, o vento da janela levantou uma ponta do lençol branco, revelando uma mão com uma marca de nascença. Jian Fu ficou paralisado. Ele reconheceu aquela marca de nascença. Ele, instintivamente, correu atrás. Ao ver isso, Su Vanhu rapidamente o impediu. Ela bloqueou a visão de Jian Fu. Doações de órgãos não podem ser reveladas umas às outras. Esta é a regra. Tio, não pergunte mais. O pai adotivo de Jian não pensou muito ao ver isso. Aquela marca de nascimento pode ser apenas uma semelhança. No corredor, Su Vanhu assumiu o trabalho da enfermeira. Ela me levou pessoalmente para o necrotério. Dentro do necrotério gelado, ele puxou o lençol branco, olhando para mim, com a pele pálida. Havia um ferimento feroz no peito. Embora soubesse que isso não era uma morte real, mas ao me ver deitado assim, gelado no necrotério, o coração de Su Vanhu ainda deu uma forte contração, como se realmente tivesse me perdido. Uma dor tardia começou a se espalhar. Su Vanhu segurou minha mão. Ela falou como se estivesse se confortando. Não se preocupe, você vai voltar. Você me ama tanto, com certeza voltará. Mesmo que você não queira voltar. Antes de completar a missão, o sistema também não vai deixar você me deixar. Su Vanhu abaixou a cabeça. Sua testa encostou na minha testa gelada. Promessa em voz baixa. Quando você voltar, vamos viver bem juntos. Está bem? Se fosse eu de antes, com certeza serei gentil e direi que está tudo bem, acariciando suas sobrancelhas e olhos. Mas agora, a única resposta para a criança é um silêncio sem fim. De acordo com a experiência de Su Vanhu, eu geralmente voltaria em 3 dias. Eu vou trocar de corpo, vivendo com outra identidade. E Su Vanhu tem confiança. Não importa como eu me torne. Que identidade foi trocada? Desde que eu ainda apareça ao seu lado, ela com certeza conseguirá me reconhecer. Saindo do necrotério, Su Vanhu viu Xixi. Ela estava parada na porta olhando para dentro. Sua expressão estava um pouco artificial. O papai morreu? Su Vanhu apenas disse. Daqui a alguns dias eu voltarei. Huang Jian entrou no necrotério sem dizer uma palavra. Levantou o pano branco que cobria. Quem estava preparado desde o início? Ela ainda ficou um pouco mais pálida. Seus olhos de repente ficaram vermelhos. E então, sem dizer uma palavra, virou-se e saiu correndo. No quarto de Jian Jinian, seu MZ foi gradualmente despertando. Ele acariciou o lugar onde está seu coração. A expressão estava um pouco confusa. Eu serei como uma pessoa normal a partir de agora? Su Vanhu acenou com a cabeça. Jian Jinian imediatamente deixou as lágrimas caírem. Olhou para Jian Fu e Jian Mu. Pai, mãe, graças a vocês e a Vanhu. Havia uma atmosfera de felicidade no quarto. Jian Jinian limpou os olhos e de repente mencionou. E meu irmão? Minha doença melhorou. Meu irmão deve estar muito feliz também. Eu quero contar a ele. A expressão de Su Vanhu mudou levemente. Jian Fu fez um som de desprezo. Quem sabe onde ele foi parar? Desde que você entrou na sala de cirurgia, ele não apareceu mais. Ele não se importou nem um pouco com você, seu irmão.
Um entendimento passou pelos olhos de Jian Jinian. Ele ainda estava preocupado e perguntou a Su Vanhu. Vanhu, meu irmão está bravo comigo? Su Vanhu não sabia o que dizer. Não importava como ela explicasse. A minha identidade morta é um fato consumado. Ela não respondeu, mas confortou. Descanse bem. E então saiu do quarto. À noite, Jianfu saiu para fumar. Viu a enfermeira arrumando o quarto ao lado. Está vazio por dentro. Jianfu não pôde deixar de perguntar. E as pessoas lá dentro? A enfermeira balançou a cabeça. Não sei. Eu só vim limpar o quarto. Você é parente do paciente? Ele parece ter deixado um papel na cama. Pode levar. Dito isso, a enfermeira passou um papel. Jianfu pegou e olhou. Era, na verdade, um exame de compatibilidade. O resultado mostrava que meu coração é muito compatível com o de Jian Jinian. Na fria noite, Jianfu olhou para o cigarro em sua mão. O que é isso? A enfermeira achou que ele não entendia. Explicou que era o exame de compatibilidade. O doador e o receptor são muito compatíveis. A mão do pai adotivo de Jian começou a tremer. Ele folheava a lista com incredulidade, olhando para frente e para trás. Nela estavam claramente os nomes meus e de Jian Jinian, escrito de forma clara e evidente. Em um instante, ele se lembrou de mim antes. De tantos exames que fiz. Lembrou-se da lista de exames que deixei na porta do quarto. Lembrando dos corpos cobertos com lençóis brancos do lado de fora da sala de cirurgia. O vento levantou o pano. A marca de nascença nas mãos. Tão familiar, tão conhecido. A mão do pai adotivo de Jian tremeu. A lista caiu no chão. Ele caminhava com passos trêmulos. Começou a ir em direção ao necrotério. Quase caiu durante o caminho. Ao abrir a grande porta do necrotério, viu-me deitado na mesa do necrotério. Eu, sem emitir som algum. O rosto do pai adotivo de Jian perdeu completamente a cor. Ele cambaleou e caiu. Su Vanhu, que chegava apressada, o segurou. Tentou bloquear sua visão e ainda queria explicar. Jian o empurrou. Por fim, ele perguntou, em desespero. O que está acontecendo? Su Vanhu ficou em silêncio. O pai de Jian questiona. Você disse que encontrou a fonte do coração. A fonte do coração é de Jian Shen. O que você fez? O pai de Jian entrou em colapso. Ele gritou em desespero. Su Vanhu explicou. A situação de Jinia não é boa. A espera pela fonte é difícil. Então você deixou Jian Shen morrer? Ele, por mais que não seja perfeito, ainda é meu filho. E também é seu marido. Su Vanhu olhou para o pai de Jian. Esta é a única maneira de salvar Jinia. Se a escolha fosse sua, você faria isso? O necrotério caiu em silêncio. Não responder é a melhor resposta. O pai de Jian retrocedeu alguns passos, cambaleando. Ele percebeu algo. Por fim, ele cobriu o rosto e chorou. Ele se dirigiu ao meu corpo. Desculpe, pai, desculpe por você. Su Vanhu não disse nada. Ela se encostou na parede em silêncio. Depois de muito tempo, a irmã finalmente falou. Depois de muito tempo, ela finalmente se manifestou. Sou eu quem deve desculpas a ele. Eu já comprei a passagem para o exterior. Vou esperar o Jinian receber alta. Eu vou levar as cinzas dele e sair daqui. Você sabe disso. Ele não quer ver vocês. Su Vanhu terminou de falar e se virou para ir embora. Depois de muitos dias, voltei para aquela casa familiar. Su Vanhu ainda estava um pouco triste. Afinal, eu vivi com ela por 8 anos. A casa está cheia das minhas marcas. Na parede ainda está colada nossa foto de casamento. Na foto, eu estou sorrindo tão feliz, tão vívida. Su Vanhu se sentiu um pouco mal. Ela estava se preparando para comprar algumas coisas. Ao passar pelo condomínio, a senhora do andar de baixo a perguntou. Pequena Su, por que não viu Xiao Jian ultimamente? Su Vanhu não sabia como responder. Ele voltou para a cidade natal? Como assim, ele voltou para a cidade natal? Da última vez, ele ainda me disse. Você não deve ficar acordado à noite, faz mal à saúde. Deixe-me voltar para a aldeia. Vou trazer uma galinha caipira para você fazer um caldo. Eu trouxe a galinha. Ele esqueceu, não é? Não se preocupe, você pode levar. Su Vanhu olhou para a galinha que foi entregue. De repente, uma mistura de emoções. Obrigada. Su Vanhu subiu silenciosamente para o 7º andar. A casa imensa estava assustadoramente silenciosa. Ela não é uma pessoa que gosta de falar. Antes, em casa, ela também costumava ficar em silêncio. Mas eu sempre falava muito. Contava a ela algumas coisas do dia a dia. A maioria das vezes achava isso irritante. Agora essa voz desapareceu. E então ela percebeu que o silêncio também pode ser uma tortura. Em um momento de distração, a porta se abriu. Su Vanhu se levantou instintivamente. Jian Shen, você voltou. Assim que as palavras saíram, eu acreditei nelas. A Xixi na porta também ficou paralisada. Com o rosto sombrio, jogou a mochila no chão e disse. Pai, estou com fome. Su Vanhu não quer cozinhar agora. Então pegou o celular e pediu comida.
Dei uma mordida na comida delivery. Xixi então largou os achis. Ruim demais, quase morri de nojo. Por que papai ainda não voltou? Suvanhou sabia que a comida estava ruim, mas não esperava que fosse tão ruim. Pensou em chamar a babá para cozinhar amanhã. Você vai comer isso esta noite. Xixi não mexeu mais nos achis. Virou-se e voltou para o quarto. No dia seguinte, Xixi dormiu até bem tarde. Gritei instintivamente. Papai, você não vai me acordar de novo? Só lembrou quando as palavras saíram. Eu já não estou mais aqui. Xixi de repente não desceu. Ela comeu um bolinho feito pela babá. E vomitou tudo de volta. Eu quero comer a comida do papai. Isso tem um gosto diferente da comida do papai. A sala ficou em silêncio de repente. Chavnol não disse nada. Xixi também percebeu algo. Não vou mais fazer escândalo. Depois de um tempo, Xixi ficou com os olhos vermelhos. Mamãe, papai, afinal, quando ele volta? Você não disse que papai voltaria em alguns dias? Isso mesmo, 3 dias. De acordo com a experiência de Suvanhou, em 3 dias eu reaparecerei. Amanhã será o 3º dia após a minha cirurgia. Então, eles só precisam esperar mais um dia. Svnol confortou a filha. Está quase lá. Quando chegou esse dia, Svnol não se sentiu feliz. Ao contrário, começou a ficar ansiosa. Durante esses 3 dias, ela percebeu mais claramente do que ninguém a minha ausência. E ela não podia fazer nada. Apenas podia esperar passivamente. Finalmente chegou o 3º dia. Fiquei de olhos abertos até meia-noite. Svnol não estava com sono. Apenas joguei uma roupa por cima e saí. Ela não tinha um destino. Apenas queria encontrar algumas pessoas. Talvez haja eu entre essas pessoas. Apenas andei da meia-noite até de manhã. Suvnol estava perto de casa. E mudei o assunto sobre os lugares que gosto de ir. Não encontrei ninguém como eu. O pânico no fundo do meu coração só aumentava. Claramente, não era assim antes. Nas 2 vezes anteriores, após trocar de identidade, eu rapidamente voltei a estar ocupado. E assim que eu apareço, não importa qual aparência eu tenha, Suvnol consegue me reconhecer de imediato. O sol continuava a nascer. Suvnol estava exausta. Ela hesitou e foi ao hospital. Jian Jinian estava se recuperando muito bem. Seu rosto começou a recuperar a cor. Ele podia se levantar e andar. Quando ele viu Suvnol, seus olhos estavam cheios de alegria. Vnol, você veio me ver? Suvnol olhava ao redor distraidamente. Havia muitas pessoas no hospital. Ela tentava discernir qual era eu. Até que Jian Jinian a puxou 2 vezes. O sobrenome finalmente voltou à mente. Apenas disse algumas palavras de forma superficial. De repente, apareceu diante de mim uma pessoa. Uma pessoa com uma silhueta semelhante à minha. Suvanhou se levantou instintivamente. Mas a manga da camisa foi agarrada por Jian Jinian. Ele perguntou, com um tom de desamparo. W.N. Hall, por que você não me dá atenção? Suvanhou o afastou bruscamente. Gritou o nome de Jian Shen. Ela correu e segurou a mão da outra pessoa. Um mero transeunte que veio consultar um médico levou um susto. Ele a empurrou. Quem é você? Como se um balde de água fria tivesse caído sobre mim. Suvanhou ficou parada, atordoada. Observando a silhueta da pessoa se afastar, pensava incessantemente. Onde ele está, afinal? Por que ele não apareceu? A mãe de Jian Shen se aproximou apressadamente. Disse, insatisfeita. Pequeno Su, o que está acontecendo com você? Xiaonin acabou de fazer uma cirurgia. Você quer que algo aconteça com ele? Jian Jinian imediatamente respondeu, com um tom de desamparo. Não culpe W.N. Hall. Ela só está preocupada com o irmão. Não sei onde meu irmão foi. O rosto da mãe de Jian ficou sombrio. Quem sabe para onde ele foi? Você fez uma cirurgia tão grande. E ninguém apareceu. Melhor que ele morra lá fora. Ao ouvir isso, os olhos de Suvanhou ficaram vermelhos. Cale a boca. Jiangu ficou surpreso. Foi a primeira vez que viu Suvanhou assim. Eu disse algo errado? Xiaonian terminou a cirurgia e até agora. Jian Shen saiu para se preocupar com isso? Ele é apenas um sujeito egoísta e frio. Eu não deveria tê-lo dado à luz. Melhor que ele não apareça nesta vida. A expressão de Suvanhou estava cada vez pior. Ela cerrou os punhos e sussurrou. Não se preocupe, ele com certeza voltará. O olhar perdido de Jianmu a deixou um pouco assustada. Não entendo como isso aconteceu. Ao voltar para casa, Xixi imediatamente perguntou ansiosamente. O papai já voltou? Suvanhou não a respondeu. Seng entrou no quarto. Ele veio para o meu quarto. Foi então que ela percebeu. Antigamente, sempre esteve na cabeceira da cama uma foto em conjunto. Hoje, só resta uma moldura. Dentro, a única foto dos dois foi rasgada em pedaços. Os fragmentos estão no lixo. Fui eu quem rasgou antes de partir. De repente, Suvanhou ficou paralisada. Parecia que havia entendido algo. Ela se agachou e despejou todos os pedaços. Com as mãos trêmulas,
Tentou juntar tudo de novo, mas não conseguia restaurar o passado. Na escuridão da noite, Su Van-ho estava deitada no chão do meu quarto. Em um momento de confusão, parecia que me via novamente. No mundo após a morte, o sistema estava reproduzindo na minha frente a imagem de Su Van-ho. Você quer voltar e ver? Perguntou o sistema. Eu hesitei. Na forma de uma alma, aparecia ao lado de Su Van-ho, como se fosse algo natural. Su Van-ho olhou ao redor. Jian Shen, você voltou. Eu não respondi. Na verdade, agora eu falo. Mas Su Van-ho não pode ouvir. Eu apenas a olhei, um pouco confuso. Não entendo por que ela reagiu tanto. Eu pensei que, após a minha morte, Su Van-ho, no máximo, ficaria um pouco perdida. Com a presença de Jian Jinyan, ela deveria esquecer tudo rapidamente, estando ao lado de Jian Jinyan. Mas nesses 3 dias, ela apareceu ao lado de Jian Jinyan muito pouco. O sistema me perguntou, qual é o nível de afeição que ela tem por você agora? Chegou a 70%. Assim que aparecer diante dela, poderei completar a missão imediatamente. Você ainda tem o objetivo da missão? Na escuridão, Su Van-ho murmurou. Eu me arrependi. Ela deu um sorriso um tanto autodepreciativo. A voz estava embargada. Eu me arrependi, realmente me arrependi. Você pode voltar? A única resposta foi o silêncio. Após um longo tempo, eu falei. Eu já não consigo mais confiar em Su Van-ho. Além disso, as feridas que sofri não vão desaparecer. A dor do mundo também não vai. Com que direito Su Van-ho poderia obter perdão? Uma luz branca brilhou. Eu sabia que estava prestes a renascer. Eu fechei os olhos sem nenhuma saudade. No dia seguinte, como sempre, Su Van-ho finalmente se levantou desolada. Xexi, com os olhos vermelhos, estava sentada na sala. O papai ainda não voltou? Mesmo sendo madura para a idade, ainda é apenas uma criança de 7 anos. Desde o início, estava indiferente. Depois, passou da raiva para a tristeza. Xixi perguntou, com a voz embargada. O papai não me quer mais? Não quer mais a mamãe? O coração de Su Van-ho parecia ter sido cravado por uma faca. Ela disse em voz baixa. Mas a voz era tão baixa, tão suave, tão sem confiança. Chegou ao hospital. Su Van-ho foi novamente ao necrotério. Era a única coisa que ela podia segurar. Mas ao entrar, percebeu que estava vazio. Su Van-ho, como se estivesse enlouquecendo, questionou em voz alta. Cadê ele? Para onde foi Jian Shen? A enfermeira ficou bastante assustada. Ela disse, tremendo. Já foi rebocado. Levado para o crematório. Su Van-ho de repente saiu correndo como se estivesse louca. Jian Jinyan veio e tentou segurá-la, mas acabou caindo no chão. Van-ho! Jian Jinyan gritou por ela. Os passos de Su Van-ho hesitaram por um momento. Ao ver Jian Jinyan, seus olhos estavam cheios de confusão e dor. Van-ho, o que está acontecendo com você? Perguntou Jian Jinyan. Su Van-ho não respondeu. Hesitou por um longo tempo, mas acabou se virando e indo embora. Ao chegar na porta do hospital, Kai estava com os funcionários do crematório, levando meu corpo para o carro. Su Van-ho de repente correu em direção a eles. Empurrou todos para o lado. Saiam do caminho, quem deixou vocês mexerem nele? Kazen a encarou com os olhos vermelhos. Jian Shen já está morto. Você ainda quer que ele não tenha paz? Su Van-ho girou o corpo. E então virou a cabeça novamente. Não, ele não morreu. Ele ainda vai voltar. Ela não sabe como pode me trazer de volta. Só posso me enganar pensando assim. Deixe meu corpo aqui. Quem sabe um dia um milagre aconteça. Kazen não conseguiu se conter e deu um tapa nela. Que direito você tem de dizer isso? Por que Jing Shen está deitado aqui? Não é por sua causa? O que você está fingindo agora? As palavras de Kazen eram como punhaladas no coração. Van-ho tremia por inteiro. Com a cabeça baixa, soluçava. Não havia como refutar. Atrás, a mãe de Jing se aproximou, perguntando com dúvida. O que aconteceu, afinal? Como estava na porta do hospital? Depois de falar, a mãe de Jing percebeu. Ao lado, estava o carro do necrotério. Havia também um corpo exposto, porque já estava embalado. Jing não sabia que era eu lá dentro. Apenas fez uma careta de desgosto. Continuou perguntando a Van-ho. O pequeno Nian não estava se sentindo bem. Quero que você veja. Por que você não se importa? Eu realmente achava que você era uma boa criança. Quero que o Xiaonian precise de você. Ao lado, Kazen riu friamente. Roubar a esposa do filho mais velho para o filho mais novo. Você realmente é uma boa mãe. Essa frase está cheia de ironia. A expressão de Jing Jie mudou instantaneamente. Eu me lembrei. Você é amigo do Jing Shen, certo? Isso é um assunto da minha família. Que relação isso tem com você? Ainda faltam tantos dias. Onde, afinal, Jing Shen morreu? Não aparece e deixa você aqui fazendo barulho. Você me avisa sobre ele. Se tem coragem, morra lá fora. Nunca mais volte.
Os olhos de Kazem estavam vermelhos de raiva. Então ele se virou para olhar para Esivnol. Uma zombaria mordaz. Parece que você escondeu bem. A mãe de Jing não entendeu o que isso significava. Jing Jinyan veio correndo de trás. Ele agarrou a mãe de Jing, querendo levá-la embora. Mãe, estou me sentindo mal. Você pode me levar de volta para eu descansar? A mãe de Jian imediatamente não teve mais pensamentos. Só queria levar Jian Jinyan embora. Kazem bloqueou o caminho. Ele se colocou na frente dos dois. Rompeu a falsa aparência de Jian Jinyan, tão apressado para levar sua mãe embora. Tem medo que ela descubra a verdade? O rosto de Jian Jinyan começou a ficar pálido. O que você disse? Eu não entendi. A mãe de Jian percebeu que algo estava errado, mas ainda assim ficou do lado de Jian Jinyan. Miao questionou Kazem. O que você realmente quer dizer? Kazem perguntou. Você não está curioso? Este coração no corpo do meu filho. De onde veio? A mãe de Jian respondeu sem pensar. Claro que foi doado por uma boa pessoa. Kazem riu com raiva. Quão difícil é conseguir doações? Precisa que eu te lembre? Pessoas ficam internadas tanto tempo e não conseguem um doador. Como é que Jian Jinyan conseguiu um tão rápido ao ser internado? O rosto da mãe de Jian ficou ainda mais pálido. Ela exclamou. O que você está dizendo? Mesmo que eu não goste do Jian Shen, eu nunca iria arrancar o coração dele. Não me difame sem provas. Kizhen olhou para Su Vanhou. É uma difamação? Pergunte à sua boa nora. O rosto da mãe de Jian ficou cada vez mais pálido. Ela olhou para Su Vanhou. Su Vanhou apenas baixou a cabeça. O sobrenome olhou novamente para Jian Jinyan. Jian Jinyan balançou a cabeça desesperadamente, dizendo que não sabia de nada. O peito da mãe de Jian subia e descia. Sua boca ainda estava refutando. Como isso é possível? Você está falando mentiras descaradas. A fala ainda não tinha terminado. Kizhen a puxou. Chegaram à frente do carro da funerária. Abriram o zíper do saco funerário. Meu corpo apareceu. O pai de Jian correu até lá, mas ainda assim chegou um passo atrasado. A mãe de Jian gritou. Seu corpo todo desabou, olhando fixamente para a pessoa à sua frente. Solte ela! O pai de Jian correu para lá. Apoiou a mãe de Jian que estava instável, querendo bloquear a visão. Mas já é tarde. A mãe de Jian olhou com os olhos arregalados, olhando incrédula para a pessoa à sua frente. Ficou com a boca aberta, sem conseguir falar por um tempo. Ela só sentia dificuldade para respirar. Confiando no pai de Jian, conseguiu se manter em pé. Parecia que algo havia se rompido em sua cabeça. Ela murmurou. Como isso é possível? Como poderia ser? Que Huang riu friamente. Olhe com atenção. A vida de Jian Jinyan foi comprada com a vida de outro filho de vocês. Essas palavras ferem direto no coração. A mãe de Jian não aguentou mais. Deu um grito e desmaiou. A cor do rosto de Jian Jinyan não era muito melhor. Kizhen se aproximou dele. Jian Jinyan recuou assustado. Por fim, apoiou-se na parede, olhando-o com medo. Eu não sei. Eu realmente não sei de nada. E ainda está fingindo até agora. Kizhen queria rasgar aquele rosto em pedaços. Mas isso seria muito fácil para ele. Ele olhou para o Jian Jinyan à sua frente. Cada palavra contada. Você acha que ganhou? Jian Shen foi morto por sua causa. No futuro, seus pais, seus filhos, todos se lembrarão desse fato. Você será sempre um criminoso. Nunca conseguirá erguer a cabeça diante de Jian Shen. E não haverá mais ninguém que te favoreça incondicionalmente. No rosto de Jian Jinyan apareceu um verdadeiro medo. Ele ficou com as pernas moles e caiu no chão. Kizhen viu a situação. Ele se virou e me puxou para dentro do carro. Então perguntou a Su Vanhou, que estava desolada ao seu lado. Eu já arrumei a base do Jian Shen para ele. Vocês nunca encontrarão. Nunca apareça diante do túmulo dele, para não sujar seus olhos. Su Vanhou parecia ter sua alma arrancada. Ela estava em pé, dolorida, no mesmo lugar. Ele realmente não vai voltar? Ela não acredita. Su Vanhou olhou ao redor, ignorando os olhares estranhos das pessoas ao redor. Ela gritou alto. Você não tem um sistema? Não é que você não pode sair antes de completar a missão? Por quê? Sistema, você pode sair? Por que ele não voltou desta vez? As pessoas que passavam aviam assim achavam que ela estava louca. Jian Jinyan também a olhou com um pouco de medo. Abriu a boca com cautela. Vanhou. Su Vanhou de repente o empurrou. A criança tinha os olhos vermelhos, focando na área do peito de Jian Jinyan. O que pulsava ali era o coração de Jian Shen. Tudo isso é por causa de Jian Jinyan. Se não fosse por essa cirurgia, Jian Shen não teria desaparecido. Nada teria acontecido. Nunca houve um momento. Ela nunca se arrependeu tanto como agora. Jian Jinyan ficou surpreso e recuou. Ele sentiu que o olhar de Su Vanhou era como se quisesse arrancar seu coração. Foi enviado de volta ao quarto novamente.
O rosto de Jian Jinian não tinha uma gota de cor. A mãe de Jian já havia acordado, mas ainda estava um pouco confusa, um pouco desorientada. Ao olhar para Jian Jinian na cama, de repente, gritou Jian Shen. O rosto de Jian Jinian imediatamente ficou muito feio. Ele tremeu por um momento. De repente, disse em voz baixa: "Tudo é minha culpa. Fui eu quem prejudicou meu irmão. Vou devolver o coração ao meu irmão agora mesmo. Eu vou pagar com a minha vida por ele." Depois de dizer isso, Jian Jinian pegou a faca de frutas na cabeceira da cama e estava prestes a apontá-la para o próprio peito. Rapidamente o impediu. A mãe de Jian Shen, que costumava se preocupar muito com o filho, neste momento, apenas olhou para o relógio friamente. "Jian Shen já está morto. Para quem você está fazendo essa cena?" Jian Jinian estremeceu por inteiro. No passado, a mãe de nunca lhe disse essas palavras. Palavras tão frias e cruéis caíram sobre ele. Era tão doloroso ouvir isso. Também disse com os olhos vermelhos: "Essa é a mentalidade de Jian Shen. Onde você se machucou? Não pode machucar este coração." Jian Jinian olhou para eles com incredulidade. Os dois parentes que mais o amavam antes mudaram de atitude. Ele trocou de lugar comigo, como eu era antes. Em pânico, Jian Jinian viu Su Vanhou na porta. "Você também me culpa? Você também acha que fui eu quem matou meu irmão? Mas eu não sei de nada. Por que vocês me culpam?" Jian Jinian estava com os olhos vermelhos, extremamente injustiçado. Mudou desde antes. Todos na sala já tinham corrido para confortá-lo, mas agora ninguém tomou uma atitude. Su Vanhou apenas olhou e perguntou: "Você realmente não sabe?" Jian Jinian foi completamente abandonado por todos. Jian Jie não tinha mais ânimo para fazer companhia a Jian Jinian. Passava o dia todo em um estado de confusão mental. No dia seguinte, foi mandado de volta para casa. O pai de Jian não conseguia mais se importar com Jian Jinian dia e noite. Arranjou uma desculpa para voltar ao trabalho. O estado mental de Su Vanhou também estava piorando. "Ela não acredita que eu morri. Passo o dia tentando várias maneiras de me encontrar, procurando um sistema. Quero uma explicação." Até que sua amiga não aguentou mais. A levou para sair e beber para desestressar. Do outro lado da rua, acabou encontrando um homem embaixo de um poste de luz. "Cada movimento é a minha sombra." Su Vanhou se levantou e foi para a empresa. Sem pensar, correu para fora. Os carros passavam velozes na estrada. Su Vanhou foi puxada por uma amiga. Assim, escapou de mil dificuldades. Mas quando ela olhou novamente para o outro lado, já não havia mais sombra. Su Vanhou estava ansiosa. Não conseguia pensar. O que ouvia há pouco era real, ou uma ilusão. Corri pela estrada à procura. Neste exato momento, eu já sou Shen Mui-1. Eu troquei por um corpo mais jovem. Estou em um café, esperando um novo alvo, que também é o par desta nova forma. O sistema me disse que a missão desta vez não é difícil. É uma compensação. Mas ainda não esperei pela outra parte. A figura que apareceu diante de mim me deixou paralisada. Jian Shen. Su Vanhou perseguiu até esta cafeteria. Viu-me sentado na janela. A saudade e as emoções acumuladas transbordaram. Ela me abraçou fortemente. Meu corpo inteiro está rígido. Então, rapidamente reagiu. Empurrou Su Vanhou. "Desculpe, eu não te conheço. Desde que troquei de corpo, eu nunca mais vi Su Vanhou. Também não prestei atenção nas notícias sobre Su Vanhou. Então, não sabia." Su Vanhou realmente se tornou tão desolada. Antes, ela era mais limpa. Era até uma pessoa obsessiva por limpeza. Agora, está embriagada. O povo tem olhos profundamente negros. Seus olhos estão vermelhos e as lágrimas rolam, olhando para seu próprio olhar, como se visse um tesouro recuperado. Eu dei um passo para trás, surpreso. Eu não esperava. Su Vanhou realmente ficou assim por causa da minha partida. Tão desolada a esse ponto. Ela não deveria estar feliz? Claramente, ela tinha a oportunidade de estar com Jian Jinian. Eu não consigo entender e não quero pensar muito. Eu rapidamente recuperei a expressão no rosto e disse calmamente: "Senhora, você deve ter se confundido de pessoa. Meu sobrenome é Shen, não Jian." Olhando para o olhar estranho da pessoa à minha frente, Su Vanhou ficou surpresa e paralisada no lugar. Como isso é possível? Ela não pode estar enganada. A rede de vento, através do vidro. Justo agora, através do vidro, ela viu a postura da pessoa lá dentro. A maneira de beber café. Até os pequenos gestos eram idênticos aos de Jiamin. Como poderia não ser ele? Su Vanhou hesitou por um momento. Eu já me levantei e deixei meu assento. Ela correu apressadamente atrás de mim, mas foi barrada por um segurança que apareceu no caminho. Eu entrei em um carro. A expressão ainda era a mesma, fria e distante. "Desculpe, eu realmente não te conheço. Não venha mais me procurar." Depois de falar, a porta do carro se fechou. O mundo ficou em silêncio. WK esfregou a testa na cadeira. O sistema encontrou meu nome.
O sistema disse que ela estava me procurando durante esse tempo, indo a vários lugares cheios de pessoas, aumentando a possibilidade de nos reencontrarmos. Eu fiquei sem palavras e então suspirei. Se fosse no passado, eu sabia que Suvanhoo ficaria tão calma. Ela certamente ficaria loucamente feliz. Hoje, eu só sinto que o amor tardio é mais barato que a grama. Suvanhoo agora se arrepende, mas já é tarde. Voltar para a casa dos Shen. Assim que pisei na porta de casa, logo em seguida, viu-se a mãe de Shen vindo apressadamente. Meu filho querido, ouvi dos guarda-costas que você encontrou SJB quando saiu hoje. Isso não foi assustador, certo? Ele te machucou? A mãe de Shen me examinou de cima a baixo, com uma expressão de preocupação. Só depois de ter certeza de que estou bem, ela bateu no peito. Isso quase me matou de susto. Em plena luz do dia. Como ainda posso encontrar um louco? Diante dos meus olhos, tudo que vejo é a imagem da minha mãe. Uma onda de calor subiu no meu coração. O sistema realmente me deu uma família boa. Meus pais me amam muito. E tenho duas irmãs que me adoram. Até mesmo o alvo da estratégia. Era uma amiga de infância que conheci. E também era um par de aliança. Tudo está muito feliz. Todos eram muito felizes. Lembrou-me do encontro interrompido. Eu comecei a falar, mas hoje eu não encontrei Gu Qingun. A mãe de Shen rapidamente disse. Não se preocupe, não se preocupe. Eu sou muito próxima da tia Zong. Eu as convidei diretamente para jantar em casa. Você poderá vê-las à noite. Eu ri de mim mesma, jurei. Nas palavras do sistema e da mãe de Shen. Li Qingan é uma pessoa legal. Parece que a missão desta vez não é tão difícil. Do outro lado, Suvanhoo voltou para casa desolada. Mobilizou todos os recursos para me encontrar. Logo o pai de Jian deu uma resposta. Pequena Su, esta pessoa é o jovem mestre da família Shen. O que você quer com ele? Suvanhoo olhou para a foto de mim e disse com os dedos tremendo. Não, ele é Jian Shen. O pai de Jian ficou surpreso. Pensou apenas que Suvanhoo havia enlouquecido. Estava prestes a dizer algo. Suvanhoo já havia saído. O jantar de caridade em 3 dias. Eu estarei presente como convidado. Ao meu lado estava uma saia sereia de um único estilo, com um sorriso encantador, Yi Kongan. Nós aparecemos juntos na festa. Os rumores sobre o casamento arranjado entre as famílias Shen e Gu foram confirmados de forma implícita. Todos os olhares se voltaram para nós. E elogios sobre a beleza e o talento do casal. Apenas no canto, Suvanhoo estava fixamente observando essa cena, com os olhos vermelhos. Ela não acreditava que a pessoa à sua frente não era eu. Ela bebeu todo o vinho que tinha na mão, e então veio em minha direção. Eu tinha bebido algumas goladas de vinho, e estava um pouco quente. Estava procurando um lugar vazio para arejar, quando de repente vi Suvanhoo. Aquele leve estado de embriaguez desapareceu completamente. Eu endireitei meu corpo. Hoje, Suvanhoo estava muito mais elegante do que da última vez que a vi. Provavelmente veio preparada. Aproximou-se educadamente e começou a falar, Senhor Shen. Eu acenei educadamente com a cabeça. O olhar de Suvanhoo estava sempre em mim. O Sr. Shen se parece muito com alguém que conheço. A brisa da noite clareia a mente. Eu perguntei a ela. Quem? Meu marido. Eu ri de repente. Antes, Suvanhoo não gostava de aparecer em público. Admitir que eu sou o marido dela. Porque a luz da lua branca em seu coração era Jian Jinian. A única pessoa com quem ela queria se casar. Também era Jian Jinian. E agora ela está aqui na minha frente. Admitindo que seu marido sou eu. Infelizmente, é tarde demais. Eu disse educadamente. Você deve estar se confundindo. Suvanhoo não respondeu a essa pergunta. Em vez disso, ela disse para si mesma. Ele me ama muito. Neste mundo, não consigo imaginar que haja outro que ame alguém como ele me ama. Infelizmente, eu não gostava dele no começo. Apenas porque ele se parecia com a pessoa que eu gostava. Foi por isso que me casei com ele. O vento fez meus olhos arderem. Eu não entendo por que Suvanhoo agora, na minha frente. O que significa dizer isso? É uma lembrança do passado? Mas depois eu realmente me apaixonei por ele. Suvanhoo me olhou fixamente. No começo, eu o via como um substituto. Mas eu realmente me apaixonei por ele. Eu consigo distinguir ele dos outros. Quando eu o olho, eu não o vejo mais como outra pessoa. Minha voz estava um pouco rouca. Eu tentei esconder meu nó na garganta. Então, o que Suvanhoo está dizendo agora? Eu nunca recebi no passado a devida atenção. Como ela poderia ter me dado alguma importância? Os olhos de Suvanhoo estavam vermelhos. Sua voz tremia. Então, eu me arrependi. Eu me arrependo de não ter percebido meus sentimentos mais cedo. Me arrependo de ter machucado ele antes. Me arrependo de ter feito coisas irreparáveis. Jian Shen, eu me arrependo. Você pode me perdoar? Vamos recomeçar. Eu vou te compensar pouco a pouco. Vamos esquecer o passado, tudo bem? Suvanhoo disse isso enquanto segurava minha mão.
Com os olhos vermelhos, perguntou. Eu senti o tremor dela. Mas meu coração já estava ferido de mil maneiras. Onde eu poderia suportar esse amor tardio? Eu a empurrei lentamente. As pálpebras se encontraram, mostrando o anel no dedo anelar. Esta senhorita. Eu não sei o que você quer dizer. Eu já disse que meu sobrenome é Shen. Eu não sou seu marido. E eu tenho uma noiva Sete. Su Vanhou arregalou os olhos. Olhando para o anel, subconscientemente fez uma conexão. Impossível. Eu perguntei de volta por que era impossível. Su Vanhou, reprimindo as emoções, disse. Por que você gosta de mim? Como poderia estar noiva de outra pessoa? Isso é falso, não é? Você está fazendo isso de propósito para me irritar. Agora eu sei que errei. Nunca mais vou te machucar. Você pode pegar o anel de volta, por favor? Por fim, Su Vanhou quase implorou de forma humilde. De repente, senti meus olhos um pouco quentes. Sei o sobrenome dela. Sei o quanto eu a amava no passado. E quantas feridas eu sofri. O sobrenome é algo que nunca me importei. Quando eu mais amava Su Vanhou, o que recebi foi apenas dor sem fim. Agora, a Su Vanhou fala essas palavras na minha frente. Qual é o sentido disso? Eu disse calmamente. O marido que você menciona, que te ama tanto. Então, onde ele está agora? Su Vanhou ficou parada no lugar. Jian Shen morreu. Ninguém sabe melhor do que ela. Jian Shen morreu na mesa de cirurgia dela. Morreu em suas mãos. A dura realidade a fez sofrer. Incapaz de encarar a pessoa à sua frente. Até mesmo sentindo que não tem direito algum. Pedindo algo na minha frente. Mas ela está tão relutante. Eu o machuquei. Agora eu me arrependo. Só queria obter o perdão dele. Você me diz. Como posso obter seu perdão? Quando Su Vanhou fala, parece que ela vai se despedaçar. A porta da sala de descanso foi aberta novamente. Chegada repentina de Gu Qingdan. Observando a atmosfera estranha lá dentro. O que aconteceu? Ao vê-la, imediatamente sorri levemente. Eu abracei Gu Qingdan na frente de Su Vanhou. Esta senhorita me confundiu com seu marido. Ela está me perguntando. Depois de machucar o próprio marido, será que ainda pode pedir perdão? Primavera Clara. Você acha que o marido dela deveria perdoá-la? Gu Qingdan me olhou profundamente. Se uma mulher realmente ama um homem, não teria coragem de machucá-lo, uma vez que já feriu. Não tem direito de falar sobre perdão, porque o dano já foi causado. O tempo não pode voltar ao momento em que nada aconteceu. A pessoa que machuca quem ama, estão destinados a não ter a capacidade de amar, e não merecem o amor que desejam. Cada palavra é exatamente o que eu quero dizer. Eu olho para Su Vanhou. Senhorita Su, você entende agora? Água derramada não se recolhe, espelho quebrado é difícil de reparar. Se você realmente não consegue deixá-lo ir, então, criem bem seus filhos. Também conta como uma explicação para ele. Se há algo que ainda me preocupa, só sobrou a Xixi. Afinal, é a criança que eu criei. Mas eu não vou por causa disso. Não vou retornar ao sofrimento. Eu quero começar minha nova vida. Romper com o passado completamente. Depois de dizer isso, puxei Gu Qing e fomos embora. Quando chegamos perto da mesa de doces, eu olhei para Gu Qinggun. Após muita hesitação, eu finalmente falei. Você realmente não vai me perguntar nada? Gu Qingdan tinha uma expressão determinada. Ela me ofereceu um pedaço de bolo. Quando você quiser falar, você vai falar naturalmente. Forçar você a falar não vai ajudar. Além disso, eu confio em você. O pedaço de bolo foi colocado à minha frente. A expressão de Gu Qingdan era muito séria. Quando você quiser me contar algo, eu vou ouvir você com calma. Eu a observei pegar o bolo e de repente falar. Gu Qingdan, vamos nos casar. O dia do casamento foi definido rapidamente. Eu dei um passo em direção à nova vida. E avancei mais um passo. Enquanto isso, na família Jian, a atmosfera era sombria e fúnebre. Jian Jinian já teve alta do hospital. Mas não estou feliz. A casa está envolta em uma atmosfera sombria o dia todo. De vez em quando, o pai fica olhando para minha foto em silêncio. Nesse dia, a mãe de Jian veio novamente ao meu antigo quarto. Começou a limpar as poucas coisas antigas que me restavam. Eu tinha poucas coisas nesta casa. Quando a família Jian me expulsou, eu levei embora a maior parte dos meus pertences. O resto da Jianmu foi todo jogado fora. Algumas coisas que caíram foram jogadas no depósito. Após saber da minha morte, a mãe de Jian revirou o depósito e pegou as coisas de volta. Colocou tudo de volta no meu antigo quarto. Ela ainda mandou fazer novos itens, como os lençóis e decorações que eu usava antes. Reorganizou o quarto para que ficasse como antes. Como se eu ainda morasse aqui. Jian Jinian, ao ver isso, sentiu-se injustiçado e relutante. Ele foi até a porta do meu quarto e falou em voz baixa. Desce para comer alguma coisa. Mas a mãe de Jian apenas respondeu friamente. Eu não quero comer. Jian Jinian correu para lá. Ajoelhou-se e olhou para a mãe de Jian. Mãe,
Mil e uma culpas, a culpa é toda minha. Não se machuque. Sou eu quem deve desculpas ao irmão. Você não pode ficar sem comer. Mas a mãe de Jian o empurrou. Dei um tapa forte na cara dele. A culpa é sua. A mãe de Jian gritou com todas as forças. Gritou para Jian Jinian. Se não fosse por você, como Jian Shen teria morrido? Meu Jian Shen. Jian Jinian caiu no chão. Cobriu o rosto em incredulidade. A mãe de Jian nunca havia batido nele antes. Agora, surpreendentemente, bate nele por minha causa. Jian Jinian não conseguiu mais se controlar. Questionamento furioso. O que isso tem a ver comigo? A cirurgia não fui eu quem fiz. A ideia não foi minha. Vocês não disseram também que minha doença cardíaca foi causada por ele. Então, o que há de errado em ele me dar um coração? Eu não sou o filho que vocês mais amam? Por que vocês estão me batendo e xingando por causa de um JR assim? O rosto da mãe de Jian ficou vermelho de raiva. Ele subiu de uma vez. O pai de Jian, que acabará de voltar para casa, ouviu o barulho. Ele entrou e segurou o corpo de Jian. Deu um chute nele. Filho da puta. Nós realmente te mimamos demais. Mesmo que Jian Shen não fosse tão bom, ele ainda é seu irmão de sangue. Ele deu a vida por você. Que direito você tem de dizer isso aqui? Jian Jinian olhou para eles incrédulo. Ele estava como antes. Eu gritei no peito que estava com dificuldade para respirar. Mas o que recebi foi apenas a frieza de Jian Guan. Sua doença já está curada. Agora este coração é de Jian Shen. Muito saudável. Quem acreditaria que você está assim? A expressão no rosto de Jian Jinian estava completamente distorcida. Claramente, em sua imaginação. Depois de fazer a cirurgia em mim mesmo, ele deveria receber tudo naturalmente. O favoritismo dos pais. A declaração de amor de Su Vanhou. Mas a verdade é que ele perdeu tudo. Por que isso aconteceu? Jian Jinian estava insatisfeito. Apertou os punhos com força. O casamento entre as famílias Shen e Gu do outro lado. A notícia se espalhou rapidamente no meio. Quando Su Vanhou soube da notícia, seus olhos estavam vermelhos. Uma pessoa que nunca gostou de beber. Estava completamente bêbada no bar. Por fim, caiu no chão. Murmurava meu nome. E as palavras "sinto muito" da antiga casa acolhedora e feliz. Restou apenas um silêncio profundo. No dia do noivado, eu e Yiqinden aparecemos juntos. Aceitamos as bênçãos de todos. Eu brindei um por um. Após algumas rodadas, já não consegui aguentar. Então, disse algo para Gu Qingdan. Virei-me e fui para o lounge. Assim que cheguei ao lounge, fui surpreendida por uma figura que se lançou sobre mim. Papai, sou a Qian Qian. Ela agora, completamente diferente da frieza e arrogância de sempre, com os olhos vermelhos, segurava firmemente minha roupa, como se tivesse medo de que eu desaparecesse. Papai, você não me quer mais? Ao ver a Xianxi, meu coração ainda deu um aperto instintivamente. Afinal, é minha própria filha. Eu suspirei. Peguei um lenço para limpar as lágrimas da Xianxi e arrumei suas roupas bagunçadas. O olhar se voltou para Su Vanhou. É assim que você cuida dela? O sapato está sujo. A roupa não está adequada para a estação. E o cabelo parece que não foi lavado há dias. O mais importante é que ela parece ter emagrecido muito. Su não ouviu que eu finalmente aceitei minha identidade. Ficou extremamente feliz. Eu sou tão burro, não consigo fazer essas coisas direito. A Xianxi sempre foi cuidada por você desde pequena. Ela não pode ficar sem você. Eu a observei em silêncio. Eu já tinha adivinhado. O objetivo de Su ao trazer a Xianxi para me ver não era nada mais do que querer me prender com a criança. Mas eu já havia tomado minha decisão. Deixe tudo do passado para trás. Olhei para a pessoa à minha frente e falei suavemente. Você é uma criança inteligente. Você também se cuida muito bem. Mesmo sem um pai, você pode se cuidar bem. Xixi começou a chorar e soluçar. Não, eu não quero. Você não é meu pai? Por que você não quer cuidar de mim? É porque eu não sou obediente. Eu sei que eu estava errado. Eu serei obediente no futuro. Não me deixe. Não deixe a mamãe também. Afinal, ela ainda é apenas uma criança de 7 anos. Perder um pai com certeza é doloroso. Eu acariciei suavemente seu cabelo. E então olhei para Su Vanhou. Você não trouxe ela para ler. Isso só vai machucar Qian Qian ainda mais. Su Vanhou estava completamente focada em mim. Ela disse com uma voz rouca. Mesmo que seja pela criança. Vamos voltar, tudo bem? Você pode não me perdoar. Não tem problema se você me odiar a vida toda. Não me deixe. Eu a observo assim. Saber que se não disser tudo de uma vez, Su Vanhou não vai desistir. Eu disse suavemente. Su Vanhou, você só não está acostumado ainda. Nós vivemos juntos por 8 anos. Não se adaptar é normal. O tempo vai apagar tudo rapidamente. Jian Jinian também ainda está esperando por você. Não é assim. Su Vanhou de repente, emocionada, disse em voz alta. Eu te amo. Agora eu entendo. Eu não posso viver sem você.
Eu olhei para a criança e sorri amargamente. Por que você me feriu repetidamente no passado? Você sabe que não espero nada de você. Só quero que você goste de mim. Su Van-ho, você disse que já gostava de mim há muito tempo. Eu acredito. Mas seu amor é muito superficial. Seu nível de afeição por mim, sempre controlado em 99%. Sempre me mantendo com 1%. Minha voz começou a falhar. Eu sou humano, eu também sinto dor e cansaço. Com que direito você acha que eu vou dar tudo incondicionalmente? Su Van-ho balançou a cabeça, atormentada. De repente, meus joelhos fraquejaram. Ajoelhe-se diante de mim e implore trêmulo. Não é assim. Eu só tenho medo, medo de que você esteja ao meu lado por causa do sistema. E que você só esteja aqui por isso. Tenho medo de que, uma vez que o nível de afeto esteja completo, você vá embora. Eu simplesmente não posso te perder. As dolorosas memórias do passado parecem estar me afogando novamente. Eu limpei as lágrimas do meu rosto. Afastei Su Van-ho. Mas o que aconteceu, já aconteceu. Su Van-ho, eu já estou completamente ferida por você. Não me atormente mais. Eu só quero começar uma nova vida. Ao ver a dor no meu rosto, Su Van-ho parecia ter levado um soco forte. Ela se sentou desajeitadamente no chão. Eu falei com lágrimas nos olhos. Hoje é a minha festa de noivado. Se você realmente sente um pouco de culpa por mim, não venha destruir os poucos momentos felizes que tenho. Tudo bem? Su Van-ho estava completamente sem palavras. Finalmente, a criança entendeu. O dano que causou a mim já não pode ser revertido. Eu desapareci no camarim. Ao lado, Xianxi observava tudo com um olhar vazio. No fundo, já entendia. Ela nunca mais terá um pai. De repente, uma onda de tristeza e dor a invadiu. Ela socou na direção de Su Van-ho. A culpa é toda sua que fez o papai ir embora. Eu não tenho mais pai. Falando isso, Xixi começou a chorar em voz alta. Su Van-ho a abraçou em silêncio. Lágrimas escorriam dos cantos de seus olhos. Todos nós somos culpados. Não tem direito a pedir perdão. Já estou normal no palco. No abraço, guiando a elegância e a naturalidade. A graciosa e encantadora Gu Qingdan, sob a multidão que a cercava, caminhou em direção ao palco coberto de flores. Su Van-ho observava tudo com os olhos vermelhos. Naquela noite, bebia até ficar completamente bêbada no bar. À meia-noite, Su Van-ho acordou, atormentada. Em um estado confuso, peguei um táxi e cheguei ao hospital. Cheguei ao lugar onde ela havia me operado antes. Deitei-me na fria mesa de cirurgia. A frieza penetrante e cortante. A cena daquele dia ainda estava vívida em sua mente. Eu estava sendo pressionada nesta cama. Já foi injetado MZ. Como ele deveria estar frio? As lágrimas escorriam. Su Van-ho se encolheu amargamente. Meu coração parecia começar a doer também. Assim, adormeci e só acordei no dia seguinte. Quando Su Van-ho acordou, ouviu a voz de Jian Jinian do lado de fora. Ficaram loucos, todos ficaram loucos. Só por causa de um Jian Shen. Todos estavam contra mim. O que eu fiz de errado? O coração foi cavado por Su Van-ho. Com que direito me culpar? Eu achava que ela gostava muito de mim. Ainda pensando em talvez ficar com ela. Mas agora ela vem me culpar. Meus pais também estão loucos. Antes odiava aquele JR do Jian Shen. Agora que ele morreu, eu acabei me tornando o vilão. Jian Jinian veio para uma consulta de acompanhamento. As perguntas dolorosas dos últimos dias, fazendo com que ele encontrasse um corredor vazio. Ele ligou para um amigo para desabafar. Cada palavra que ele disse foi ouvida claramente por Su Van-ho na sala de cirurgia. Ela ouviu tudo claramente. Do outro lado da linha, uma voz despreocupada soou. Chega, não seja ingrato por ter se beneficiado. Você ganhou um corpo saudável. Isso não vale mais do que qualquer outra coisa? Diga-me a verdade. Antes de você fazer a cirurgia, eu realmente não sabia que era o coração do seu irmão. O coração de Su Van-ho disparou de repente. Jian Jinian deu uma risada fria. E então disse lentamente. Eu não sou um idiota. Antes eu não tinha doador. De repente, apareceu um doador. Até dá para imaginar. Eu só estou fingindo que não sei. Caso contrário, como manter a imagem? Eu ainda quero o coração dele. Após falar, Jian Jinian tossiu novamente. Ele tem uma vida miserável e já me deve isso. O coração dele é meu por direito. Chegar a esse ponto é insuportável. Assim que as palavras saíram, Su Van-ho, da sala de cirurgia, não conseguiu mais se conter e saiu correndo. Jian Jinian ficou surpreso. Ao ver Su Van-ho, instintivamente já quis correr, mas foi agarrada firmemente. O que você acabou de dizer? O rosto de Jian Jinian ficou pálido. Não é nada. Van-ho, você não ouviu direito? O rosto de Su Van-ho estava muito ruim, como se fosse devorar alguém. Você sabia desde o começo. Eu quero trocar o coração de Jian Shen por você. Você sabe de tudo. O rosto de Jian Jinian ficou pálido, mas ainda finge que não sabe de nada.
Eu não sei do que você está falando. Su Vanhou já desvendou completamente sua fachada. Extremamente furiosa. Tudo é uma farsa. Fingir que gosta de mim. Esta aparência fraca também é uma farsa. Você tem enganado todos nós. Eu realmente machuquei Jian Shen por causa de alguém como você. Eu sou uma tola. Su Vanhou parecia ter descoberto uma grande piada. Ela começou a rir de si mesma. O que ela realmente fez? Jian Jinian percebeu que a situação estava errada. Ele rapidamente saiu do hospital. Su Vanhou ficou parada, atordoada. De repente, lembrou-se de algo. Chegando ao meu escritório, ela pegou todos os prontuários de Jian Jinian. Olhou um por um com atenção. De repente, ela começou a rir. Ria como uma louca. Então levantou a mão e deu um tapa forte no próprio rosto. Nos prontuários anteriores de Jian Jinian, estava claramente escrito: sua doença cardíaca. Na verdade, não estava em um estado crítico. Foi ele, sabendo que seu coração não estava bom, não seguir as orientações médicas e querer pular de paraquedas. Resultou na piora da doença cardíaca. Teve que ser internado para trocar o coração. Mesmo que tenha que trocar o coração, também não estou com pressa de trocar imediatamente. No hospital, Jian Jinian, para conseguir fazer a cirurgia mais cedo, fingiu estar muito sofrendo. Até mesmo deixava de tomar os remédios de propósito, para tentar piorar a condição. Porque ele sabia, de qualquer forma, Su Vanhou sempre encontraria uma solução para ele. Na verdade, Su Vanhou realmente encontrou uma solução para ele, que era tirar meu coração. Ao pensar nisso, Su Vanhou de repente sentiu que estava viva. Ser enganado por uma pessoa assim, para que ele, com suas próprias mãos, tirasse meu coração, me fazendo sofrer tanto. Que direito tem a criança de pedir perdão? Agora ela perdeu tudo. Aqueles que a amavam. Tudo por causa de Jian Jinian. Que direito ele tem de usar o coração de Jian Shen? Pensando nisso, Su Vanhou saiu do hospital. Dirigiu-se diretamente para a casa do Jian. Neste momento, a família Jian está em um ambiente sombrio. Jian Jinian acabará de voltar para casa. Ele viu o pai, Jian, sentado na sala com raiva. O rosto da mãe de Jian também estava tão sombrio que poderia pingar tinta. Jian Jinian estava um pouco assustado. Ele perguntou cautelosamente: pais, por que vocês estão todos em casa? O pai de Jian levantou-se de repente. Ele deu um tapa forte em Jian Jinian. O impacto desse tapa foi imenso. Jian Jinian caiu pesadamente no chão. Ele ainda não sabia o que havia acontecido. Ele, chocado, falou: pai, o que você está fazendo? O pai de Jian, na frente dele, soltou uma gravação. Era exatamente de quem ele estava no corredor do hospital. Foi gravada por Su Vanhou e foi enviada imediatamente para o celular do pai de Jian. O rosto da mãe de Jian estava cheio de incredulidade, misturado com dor e aversão. Sempre pensamos que você era um bom filho. Mas, na verdade, você estava apenas atuando. Prejudicar os próprios pais biológicos. Prejudicar o próprio irmão. Você tirou a vida dele. A mãe de Jian apontou para ele e gritou. Cada palavra chora sangue. Jian Jinian sabia que não poderia esconder mais nada. Ele, com os olhos vermelhos, gritou indignado. Que diferença isso faz para mim? Eu não o matei. Quem o expulsou da família Jian foram vocês. Quem removeu seu coração foi Su Vanhou. Eu não fiz nada. Eu sou a mais inocente. Vocês não eram os que mais o detestavam antes? Desejavam que ele morresse lá fora. Como agora ele realmente morreu? E vocês não estão felizes? Vocês acham que são bons pais? O rosto de Jian Yi ficou vermelho. Ele segurou o peito com força. Seu corpo não parava de tremer. Jian Jinian, no entanto, não estava calmo. Ele disse com os olhos vermelhos: desde pequeno, vocês me disseram que minha doença cardíaca foi causada por Jian Shen. Que Jian Shen me deve desde o nascimento. Mãe, você não disse que seria melhor se tivesse nascido só eu? Agora que Jian Shen morreu, o coração dele está dentro do meu corpo. Você pode considerar que só teve um. Não consegue fazer isso? Jian Jinian não entendia o que havia acontecido com seus pais. Claramente, antes não era assim. A mãe de Jian ficou paralisada no lugar por essa frase, olhando fixamente para ele. Neste momento, finalmente entendeu. As palavras que um dia disse realmente se concretizam. É minha culpa. A mãe Jian caiu na rua com um estrondo, abraçando minha foto, chorando de forma devastadora. Fui eu quem te estragou. Eu sou uma mãe fracassada. Fui eu quem matou meu filho. As lágrimas caíam gota a gota. A mãe de Jian parecia ter envelhecido décadas em um instante. Quando Su Vanhou chegou, o que viu foi Jian Xiaofei convulsionando no chão, e a mãe de Jian chorando sem parar. E Jian Jinian, que observava friamente ao lado. Ele estava prestes a sair. Su Vanhou o interceptou. Por que prejudicar Jian Shen? Jian Jinian está muito irritado agora. Ele a empurrou com força. Quem o prejudicou? Quem o prejudicou foi você. Eu não fiz nada.
Vocês estão todos jogando a culpa em mim. Na verdade, é egoísta e hipócrita. Mesquinho e maldoso. Você deveria me agradecer. Se não fosse por mim, todo o corpo dele foi cremado e reduzido a cinzas. Agora, pelo menos, ainda há um coração batendo dentro do meu corpo. Su Van-ho deu alguns passos vacilantes e riu baixinho. Ela não rebateu as palavras de Jian Jinian, mas disse com autodepreciação: é verdade, eu sou egoísta e hipócrita. Mesquinho e inofensivo. Fui eu quem prejudicou Jian Shen. Mais pessoas como você. Que direito você tem de ter o coração de Jian Shen? Enquanto falava, Su Van-ho pegou o vaso ao lado e o quebrou com força na cabeça de Jian Jinian. Jian Jinian imediatamente caiu no chão, sentindo-se tonto. Su Van-ho correu para ele e agarrou seu pescoço. Asfixia chega avassaladora. Jian Jinian lutou desesperadamente. O corpo que acabou de passar pela cirurgia não suportava esse tipo de tratamento. Logo, seus membros ficaram fracos. Ele não conseguia se defender. O olhar de Jian Jinian perdeu toda a arrogância que tinha antes. Com medo, ele disse: eu estava errado. Eu não deveria ter dito aquelas palavras. Não era isso que eu queria dizer. Logo ele arregalou os olhos horrorizado. Na mão de Su Van-ho, ele estava segurando uma faca cirúrgica afiada. Jian Jinian estava tão assustado que sua voz tremia. Van-ho, eu realmente sinto muito. Você se acalme. Su Van-ho não conseguia mais ouvir nada. Em sua mente, as vozes de Jian Jinian e a dela se entrelaçavam. Uma delas a lembrava cruelmente de como ela havia machucado seu amado no passado. Uma zombaria sem fim. Uma zombaria de suas ações tolas e ridículas. Reconhecendo que ela colheu o que plantou. Quando ela voltou a si, suas mãos estavam quentes. Ela havia removido o coração de Jian Jinian. Vendo aquele coração quente, coração familiar, Su Van-ho parecia ter voltado ao dia da cirurgia. A enfermeira perguntou a ela sobre o Dr. Su. Agora é considerado um transplante? Su Van-ho rebateu sem pensar. Não farei. Este é o coração que pertence a Jian Shen. Preciso devolver o coração a Jian Shen. Mas ao olhar ao redor, não conseguia me ver de jeito nenhum. Ela se levantou, segurando o coração nos braços, querendo me encontrar. Naquela noite, quando a polícia encontrou Su Van-ho, ela está caída na neve. Havia um grande rastro de sangue vermelho sob ela. O pai de Jian teve um derrame na mansão. A mãe de Jian desmaiou de tanto susto. Investigação do caso. Envolve um caso de doação de HTQG. Chocou toda a cidade de Jian. Os assuntos mais comentados do dia explodiram. Eu soube da notícia. Já se passaram 3 dias desde o ocorrido. Desde a última vez que me separei de Su Van-ho, eu desliguei o celular. Não quis ver as informações de fora. Apenas não queria ser preso ao passado. Mas não queria ouvir da boca do pai de Shen. Soube que a JS faliu. Após a prisão de Su Van-ho, a família Jian trocou a vida de um filho pela vida de outro filho. Este assunto não pode mais ser escondido. Confusão, agitação. O hospital sob a égide de JS faliu. Todos os envolvidos foram presos. As ações da JS despencaram. Logo anunciou a falência. Jian não foi levado ao hospital a tempo após sofrer um derrame. Ao acordar, ficou com metade do corpo paralisada e a boca torta, gotejando na cama. Até para comer, beber e se aliviar precisa de cuidados. A mãe de Jian ficou mentalmente instável devido ao choque. O dia inteiro agarrado à minha foto, sem querer largar. A grande família Jian desmoronou. Zichao perdeu o pai. Foi levado pela mãe que estava no exterior. Su Van-ho foi diagnosticada com problemas mentais. Foi internada em um hospital psiquiátrico. A antiga prodígio que era inigualável, neste momento, tornou-se uma paciente psiquiátrica aprisionada. Incontáveis pessoas comentam com pesar. Quando cheguei ao hospital psiquiátrico, o que vi foi Su Van-ho, perdida em seus pensamentos. Ela emagreceu muito. Suas bochechas estão afundadas. Seu cabelo também foi cortado curto. Não tem mais o vigor e a energia de antes. Ao me ver, os olhos de Su Van-ho, que estavam dispersos, de repente se concentraram. Você se parece com alguém que eu conheço. Eu pergunto com quem se parece. Como meu marido. Que pena que eu o machuquei. Ele não vai me perdoar mais. Nunca nesta vida. Su Van-ho, de repente, começou a rir e chorar ao mesmo tempo, repetindo incessantemente: ele não vai me perdoar mais. Ao partir, dei uma última olhada em Su Van-ho. Os ressentimentos de 8 anos entre nós. Vamos nos livrar disso e seguir em frente. Eu não te odeio mais. Você também não precisa mais se lembrar de mim. Vamos recomeçar. Ao sair, fui ao orfanato Zhao. Após Su Van-ho ser internada, Xixi foi levado para o orfanato. No escritório de Jing-chan, eu fiz uma grande doação ao orfanato. Olhando pela janela, vi Jian lá embaixo. Diferente das outras crianças, a Xixi está sentada sozinha em um canto, desenhando sozinha. O diretor suspirou ao ver isso.
As crianças acabam de chegar, é normal que estejam um pouco desadaptadas. Mas nossos professores são muito carinhosos. Há várias crianças autistas no orfanato. Todas se adaptaram muito bem. Enquanto conversavam, algumas crianças aproximaram-se de Kian Kian e perguntaram: "O que você está desenhando? Posso desenhar com você?" Kian Kian não gostava de brincar com os outros antes. Neste momento, hesitei e acenei com a cabeça. Eu olhei para as pessoas lá embaixo. Depois de um tempo, disse: "A partir de agora, todos os anos, a Shen irá fazer doações para o orfanato. Eu também irei visitar essa criança de vez em quando. Ajude-me a cuidar bem dela." O diretor concordou repetidamente. Ao sair, o diretor lhe perguntou: "Você não vai ver a criança pessoalmente?" Eu pensei um pouco. Melhor deixar para lá. O que passou só traz mais preocupações. Vendo que a Xixi está bem aqui, me deixou aliviado. As coisas daqui para frente, vamos apenas nos apoiar mutuamente. Que cada um viva bem nos anos que virão.